Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui Walter Filho, começando mais um episódio aqui do Rebatida Cast, junto com o Vinícius. Fala galera, tudo bom? Olha, começando aqui o ano, muito bem, né? A gente aí teve vários convidados e tudo mais. E tô muito feliz aqui para estar com vocês de novo, novamente, aqui. Já foram vários podcasts, vários convidados. E agora no mundo das lutas novamente, né? Entrevistamos primeiro o Lucas Almeida, desejamos toda a sorte para ele. Não foi muito bem na última luta, mas tá aí já se reinventando, treinando novamente. E daqui a pouco ele vai lutar de novo no UFC. A gente vai estar acompanhando com certeza, né, Walter? Sim, com certeza. Boa sorte para eles. Preparação total, foco, treino e pra cima. E hoje, nada menos que também temos um grande atleta, um grande profissional, um grande personal e um grande ser humano. Quando eu falo grande, porque ele é grande mesmo, não só na humildade, mas também na altura, o grande Felipe Micheletti. Tudo bom, Felipe? É isso aí, tudo jóia. Obrigado. Primeiro que por aproveitar a oportunidade para agradecer o convite. Me sinto privilegiado e honrado de estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Obrigado a você por ter vindo aí, disponibilizado o seu tempo e agradecer muito a nossa amiga Valéria aí por disponibilizar esse encontro maravilhoso. Valeu, Valéria. Eu queria começar perguntando para você, de criança, né? Qual era o seu sonho? Se hoje você realizou aquele sonho quando você era criança ou se mudou, sempre muda algo no meio do caminho, se você... Não, hoje eu sou realizado e hoje eu conquistei aquilo que eu almejava antes. Eu desde criança, eu costumo dizer que desde onde minha memória alcança, tudo pra mim era luta. Então, eu brincava, eu ia comer alguma coisa, tipo, sei lá, 2 biscoitos de polvilho, eles tinham que lutar entre si pra ver quem perdia essa comida, entendeu? Aí quem perdia era. Eu era aquela criança que a mãe fala, come filho, a comida vai esfriar, não é pra brincar com comida. Tudo pra mim era luta, tudo. Eu não tinha o que brincar, eu brincava com o dedinho, assim, como se fosse lutador e tal, eu ficava... Então, tudo pra mim era luta, mas é porque eu vivi muito essa fase onde tínhamos muitos heróis, né, como referências. Então, a referência nossa era principalmente a televisão, os filmes. Então, eu assistia Jack Chan, Jean-Claude Van Damme, o Arnold Schwarzenegger, o Rocky Balboa. Então, eu assistia todos esses caras e eu cresci vendo isso. Assim como os desenhos eram Tartarugas Ninja, eram os Thundercats. Então, eu via muito isso. Então, eu tinha essa vontade, de alguma maneira, de ser um herói, sabe? Na minha concepção, eu quero crescer, eu quero ser um herói. E como dessa forma estava associada, né? Esses atos heróicos, na minha concepção, principalmente pelo que eu via, estavam associados à luta, de certa forma. Então eu já gostava de luta e eu comecei a praticar o esporte, mas a luta eu comecei a praticar até, de certa forma... já tarde, assim, aos 16. E antes disso eu já gostava, então eu brincava em casa, né? Nós tínhamos um saquinho de pancadas improvisado lá, que meu pai e eu fizemos, eu brincava lá. Mas eu sempre fui do esporte. Sempre fui do esporte, então eu nunca desviei meu caminho, nunca pensei em outra coisa. Desde criança, eu falava, eu quero ser professor de educação física e eu quero ser atleta. Então eu pratiquei vôlei, pratiquei basquete, futebol, mas era assim, professor de educação física e ser atleta. E de fato é o que eu sou hoje. Né? Só pra galera situar, né? O Felipe Micheletti, ele grande lutador de kickbox aqui da região de Sorocaba, com títulos nacionais, estaduais, nacionais e internacionais, né? O Mundial ali em 2018 na Rússia. Cara, você, nem se falou, você fez educação física. Quando que surgiu o kickbox, assim? Você já fazia antes da faculdade? Foi conhecer durante a faculdade? Como que funcionou o kickbox? Como você conheceu o kickbox? Então, como eu disse, desde criança eu gostava de luta, mas eu só fui ingressar de fato numa academia de artes marciais quando aos 16 anos, um pouco antes disso, na verdade, eu comecei a sofrer bullying. Então eu sofria bullying na escola, obviamente eu não tinha o tamanho que eu tenho hoje, o porte que eu tenho hoje, porque senão o moleque é corajoso, né? Tira, vai, faz bullying com ele agora, quero ver. Então, naquela época eu sofria bullying, mas era um bullying, não um bullying de brincadeira, de apelido, que queira ou não queira, não, que caracteriza o bullying? O bullying caracterizado principalmente pela falta de reciprocidade. Então, se eu tiro sarro de você, ou se eu, de certa forma, até te humilho e em outra hora você me humilha, de certa forma, tudo bem, nós temos intimidade para isso, certo? Sim. Agora, quando existe uma falta de reciprocidade, é o que caracteriza principalmente o bullying. Então, eu sofri um bullying, mas era um bullying de agressão, sabe? Um bullying não era bullying de apelidos, era o contrário. Bullying de agressão, tanto verbal quanto física. Então, o menino me agredia, me empurrava, me dava uns cola-brinco e tal.
E eu me sentia, lógico, né, humilhado. E eu falei, eu preciso aprender de fato a lutar, porque eu já gostava de luta, mas eu preciso aprender de fato a lutar pra me defender. Então foi aí que eu ingressei numa academia de lutas, mas eu demorei ainda. Fiquei, putz, 1 ano e meio ali, 2 anos sofrendo com essas provocações, com essas agressões. Aí quando eu ingressei numa academia, primeiro queria treinar o Muay Thai, na verdade. Uhum. Então, aos olhos do leigo, o Muay Thai e o kickboxing são a mesma parecidos. coisa. Eles são muito parecidos. Então, a diferença básica, para resumir bem aqui, é que no Muay Thai são válidas cotoveladas também, como de forma ofensiva, né? Para atacar. E as joelhadas, eu posso aplicar as joelhadas com um clinch. O que é o clinch? Justamente, eu seguro o adversário e submetê-lo às minhas joelhadas. Então, eu seguro a nuca aqui, ó, a cervical, né? E submeto ele às joelhadas. Certo? É uma diferença básica. Dentre muitas outras diferenças de regras e meios, né, de métodos de trabalho, de treino. Mas eu conheci o Muay Thai justamente por conta dos filmes que eu assisti e tal. Comecei a treinar, mas ali eu vi que o que eu treinava era muito mais próximo do kickboxing. Eu só não sabia disso. Muitas pessoas, inclusive, porque o Muay Thai o nome é comercial. Então eu falo assim, vou treinar kickboxing. Tem gente que fala, mas o que é kickboxing? Tá aí quando fala Muay Thai, o pessoal, Muay Thai, né? Só que muitas pessoas hoje treinam o kickboxing achando que treinam Muay Thai. Porque vende-se muito o Muay Thai, por conta do nome comercial, certo? Mas o Muay Thai, o método de trabalho do Muay Thai não é tão comercial assim, não é tão plástico. Então é muito próximo, tem muito clinch, muita cotovelada, não é tão plástico. O kickboxing é mais plástico para você treinar, para você se exercitar. Enfim, daí eu comecei a treinar e eu percebi que então quero kickboxing e desde ali eu nunca mais parei. Você vingou do carinha que fazia bullying, não? Cara, eu tava pensando nisso. Eu ia fazer essa pergunta agora, nesse momento. Pra valer a pena, vamos aqui agora. Você tava falando mesmo? Você acredita que essa história é uma história um tanto quanto curiosa e hoje eu ministro muitas palestras, né? São palestras motivacionais ou ativacionais, palestras em empresas sobre qualidade de vida, bem-estar, saúde. E dentre essas palestras que eu ministro, uma delas é sobre bullying em comunidades, igrejas, escolas. E eu vou em muitas escolas falar sobre bullying, porque eu vivi com isso, né? E de certa forma, o bullying foi o que me fez, de fato, praticar a mortalidade e me fez ser o que eu sou hoje. Então, na conclusão da minha palestra, eu tento mostrar que você que faz o bullying, cuidado. Porque amanhã ou depois, a pessoa com quem você fez o bullying pode ser um atleta como eu, certo? Sim. Ou pode ser um juiz, um advogado, né? Ou um médico, de repente, ou alguém que de alguma maneira vai estar ali. Você vai precisar da pessoa para algo, né? E isso. A pessoa não... Isso. Alguém que de alguma maneira vai ter que te auxiliar, que você vai necessitar daquela pessoa. Nessa época de pandemia, por exemplo, que nós tivemos muitas pessoas doentes. Imagina você chegar com seu filho e você entrega seu filho nas mãos de um médico e o médico é aquele cara que você fazia bullying lá atrás. Então assim, eu sou um grande fã das voltas que o mundo dá. Então a conclusão da minha palestra é basicamente isso. Então você que faz bullying, cuidado, né? Preste mais atenção. E você que sofre bullying, é difícil. Às vezes você vai precisar de ajuda dos seus pais, ajuda de um psicólogo, uma ajuda profissional, mas tenta reverter isso. Tenta usar essas adversidades como motivação. Então eu usei isso como motivação. Falei, não, vou treinar, vou ficar bom nesse negócio. E eu, de fato, continuei treinando. Mas aí passou um bom tempo e eu encontrei com esse garoto numa festa de faculdade e eu confesso que eu fiquei, assim... por um tempo... Eu fiquei ali resgatando tudo aquilo, sabe? De certa forma, aquele rancor, sabe? Aquela mágoa, aquele negócio ruim. Fiquei resgatando aquilo, olhando pra ele e falei, de hoje não passa, cara. Eu vou me resolver aqui. Já fazia mais ou menos 3 anos que eu praticava a luta. Tava maior e tal. Tava maior. Eu já era campeão brasileiro de kickboxing, tinha sido pela primeira vez. Então, digamos que eu tinha uma boa noção, certo? E eu falei assim, não, de hoje não passa. Eu vou resolver todo aquele meu passado, né? Que ficou ali, que me deixou, né, com toda essa angústia. E por algum motivo ali, por algum motivo eu tava com um amigo e esse meu amigo me puxou e falou, cara, eu tava olhando pra esse garoto que fez o bullying comigo e eu falei assim, só precisava cruzar o olhar, sabe? Sim. E esse meu amigo me puxou e falou assim, cara, tá parado aí, vambora, vamos lá cumprimentar a galera, vamos entrar na festa e tal. E eu, tá bom, né? E fui. Eu tava parado ali, sabe, assim, hipnotizado.
E, enfim, entrei com ele na festa. E depois de um tempo eu me arrependi. Eu falei, meu, eu não posso fazer isso, cara. Quer dizer, eu tenho que enfrentar isso e acabou. Eu tenho que voltar lá e resolver esse negócio, cara. Um negócio que dentro de mim tá tão ruim por dois anos, há mais de 2 anos, ele me fez tão mal, assim. E eu achei que a violência ia solucionar isso. Uhum. Entende? Então eu voltei. Eu voltei lá, exatamente onde ele tava, ele não tava mais lá. Cara, eu procurei esse menino pela festa toda. E não encontrei. E eu confesso que aquele dia até acabou a festa pra mim. Tava ali numa festa de faculdade, tava uma galera, um monte de gente que eu conhecia. Eu fiquei tão chateado, sabe? Eu falei, putz, eu fui embora assim, chateado aquele dia. Eu falei, nossa, não acredito, cara. Mas comigo mesmo, de certa forma, de não ter tido coragem, sabe? De tomar a iniciativa e ir lá resolver. E passou um tempo, depois de um bom tempo, veio essa era do WhatsApp e tal, e grupo de amigos e tudo mais. E meus amigos mandaram num grupo que eu fazia parte, mandaram a foto da capa do jornal aqui, né, do Cruzeiro do Sul. Uhum. Que uma quadrilha havia sido presa porque fez refém um empresário, a família dele e tudo mais, e fez o cara abrir o cofre e tudo mais, e fortemente armado e tudo mais. E o líder dessa quadrilha era esse menino, cara, acredita? Nossa. E ele foi preso e tal, enfim, parece até, eu não sei bem, mas um tempo atrás eu conversei com outro rapaz, um conhecido, e parece que até esse rapaz faleceu na prisão. Que assassinaram ele na prisão. Caraca. Então, enfim. Então, por que eu falo essa história, né? Quando eu falo sobre as palestras, porque eu acredito muito em Deus, e eu acredito que Deus vem a nós através das pessoas. Sim. Né? Então, as pessoas, nós somos instrumentos de Deus. E aquele amigo meu que tava lá aquele dia, que pegou na minha mão e falou, cara, vamos entrar. Era um anjo de guardando ali. Era um instrumento, foi um instrumento de Deus, Se você bate o confronto ali pra resolver questões, aí depois o cara guarda e o cara tem a periculosidade e tudo mais, então, vai saber que esse tipo de gente aí, cara, não dá pra se esperar de tudo. Não, né? Pois é, exatamente. Então, você entende? Então, assim, hoje eu conto, um tempo atrás eu até, eu ministrei, né, essa palestra sobre bullying na comunidade que eu faço parte lá na Hub, que é a igreja que nós vamos, uma igreja presbiteriana. Eu fui lá ministrar uma palestra sobre isso e contar essa história. E assim, a galera fica até chocada. E eu falo, na verdade eu não precisei bater nele, sabe, cara? Eu nem precisava. Eu acho que hoje, se eu encontrasse com ele, eu teria que cumprimentá-lo e sabe, passou. Entende? Coisa que é de menino, de moleque, né? Coisa de infância que você não tem muita noção, não tem maturidade. Então hoje, com a minha maturidade, eu entendo que isso, na verdade, foi bom pra mim. Aquilo me formou, sabe? Fez o que você é hoje. Pois é, eu tinha que agradecer. Falar, cara, você não acredita. Como você fazer aquela brincadeira, aquelas coisas que você fazia comigo lá, né? Que era, de certa forma... Né, o bullying me trouxe até aqui. Então eu tinha que ser amigo desse cara. É o que eu falei, às vezes é coisa que fica no passado, cara. Se a gente ficar levando, não vale a pena. E a arte marcial, ela ensina um pouco dessa disciplina de você usar a sua técnica e força. O último caso extremo, né? Só se for o caso de salvar a sua própria vida, né? Até porque quem faz arte marcial é considerado armado também, né? Porque você tem um negócio, né? Entendeu? Assim... não é só, desculpa cortar, mas não é só isso. Na verdade, eu costumo dizer assim, eu até brinco, falo que quando você entra numa academia de artes marciais, você vê que tem tanta gente ali que podia te bater, sabe? Você fala, esse cara podia estar andando na rua aqui, eu posso folgar com esse cara aqui. E são pessoas que não, aparentemente, que nem, beleza, eu sou atleta, eu sou grande, eu tenho um porte físico, mas tem gente que não. Nós temos atletas lá, mirins, digamos assim, crianças, né? Uma molecada de 15, 16 anos... que não tem nenhum porte de um atleta e são, assim, exímios atletas, sabe? Lutadores, tem uma técnica apurada, tem uma noção apurada. Então, quando você entra numa academia de artes marciais, você, novato, mesmo que você seja mais velho, você vê uma molecada nova e fala, esse menino, se eu encontro esse menino na rua e acho que, esse moleque, eu dou uns cola brinco nele, o moleque me espanca. Porque você vê que como nós não somos nada, entende? Então, você acaba... dessa maneira já respeitando, já tomando um pouco mais de cuidado. Mas é lógico, a arte marcial, ela traz alguns princípios e valores que eu prego muito na minha vida. Eu carrego isso porque, pra mim, a arte marcial foi uma extensão da educação que eu tive em casa, sabe? Meus pais foram maravilhosos, foram impecáveis na minha educação. Então, a arte marcial, esses valores e princípios que a arte marcial traz, foram pra mim uma extensão da educação que eu tive em casa, que são respeito, disciplina e cordialidade. Certo. Então esses, na minha opinião, são os principais valores da arte marcial. Então quando você entra numa academia, e vai muito de quem conduz. Então se o professor que tá lá, ele não é um cara
é cordial, não é um cara respeitoso, certo? Um cara disciplinado é o exemplo que arrasta, certo? Então aí você naturalmente não vai ser também. Mas se o professor que tá ali sabe conduzir arte marcial dessa maneira, pode ter certeza que você, com toda certeza, você vai ser também uma pessoa mais disciplinada, mais respeitosa, mais cordial, certo? E eu acho que isso é o principal. Cara, aproveitando aqui o pauzinho no podcast para dar um recado para seguir a gente, se inscrever no YouTube, tá, galera? Então se inscreve no YouTube, temos Instagram, Kawaii, TikTok e também o Facebook. Tá tudo lá, só digitar Rebatida Cast. Como a gente fala, né? Apareceu o microfoninho laranja, cara, clica lá, é a gente. Manda mensagem no nosso direct no Instagram, onde for, a gente vai estar atendendo. E manda abraços, porque a gente no próximo programa pode mandar abraço pra você, pra galera, interagir e tudo mais. Certo, Valtão? Certíssimo. Você segue a gente lá nas redes sociais, acompanha nosso trabalho e mandem mensagem para quem você quer mandar um abraço, que nós vamos carinhosamente responder, sempre atentos ali. Tá certo. O Felipe Micheletti, não sei. Assim, como que foi pra você ir pra lutar profissionalmente? Assim, porque, tipo assim, eu faço jiu-jitsu, né? E não sei, eu nunca curti muito campeonato, mas eu sempre gostei da arte, das lutas, mas nunca curti campeonato. Não sei se mais pra frente, assim, acaba lutando alguma vez. Mas como é que foi, assim, tipo, o treino? Foi natural você ir pra campeonato? Foi um professor que forçou um pouco mais? Você é bom, vai lá. Como é que funcionou? Eu, na verdade, o fato de querer lutar, disputar, eu me refiro aos campeonatos não profissionais, mas assim, de querer lutar, foi desde o início pra mim. Isso aconteceu de uma forma natural, mas eu já entrei na luta, na arte marcial, na prática da arte marcial, já querendo lutar. Então eu já queria crescer na modalidade, certo? Só que naquela época, eu assistia os vídeos, as lutas. Naquela época era a época do videocassete, né? A fita cassete. Então, assim, a academia, o dono lá, o mestre da academia, ele gravava os eventos que passavam às vezes de madrugada, porque geralmente entre o país e tal, e passava de madrugada, ele gravava, deixava a fita cassete, não tinha aquela possibilidade, né? Deixar gravando de tal horário. Ele gravava e alugava. E eu alugava essas fitas e assistia as lutas, e eu falava, um dia eu quero estar lá. Esses eventos aconteciam no Japão, na China ou no Japão. E eu falava, um dia eu quero estar lá assistindo isso ao vivo, de perto, cara. Deve ser maravilhoso assistir, né? Isso de perto. E então eu sempre treinei já com essa ideia de querer lutar. E eu fui nos campeonatos amadores primeiro, fui traçando meu caminho primeiro no circuito amador, e assim por diante, até que aos poucos fui me destacando, daí surgiram as oportunidades dos eventos profissionais. Enfim, é uma escadinha, né? Então, pra mim foi natural, porque eu já entrei com esse objetivo, né? Então, eu já entrei com o objetivo de lutar, certo? Mas aí, com o tempo passou, e é engraçado que isso que eu almejava de um dia poder estar lá no Japão ou na China assistindo isso ao vivo, acabou que eu nunca estive lá assistindo ao vivo, mas eu estive lutando, né? Caraca, imagina que legal. Em cima do ringue. Então foi um sonho realizado mais ainda do que eu esperava, né? Imagina a emoção, né, cara? Nossa, frio na barriga ali, tudo, concentração. E aí lá lota, assim, estádio, ginástica, você vai lutar, tudo mais. Sim, bastante. Dependendo do país, né? Hoje em dia a luta ela é bem valorizada, assim. A galera curte bastante e tal. Mas em alguns países, então, por exemplo, a Holanda é praticamente o berço do kickboxing. Muay Thai é Tailândia. Tá, Muay Thai é Tailândia. A Holanda é praticamente o berço do kickboxing. Hoje o kickboxing está muito enraizado lá na Holanda. Então, as últimas lutas que eu fiz foram em Amsterdã, na Holanda. Então, assim, a galera vai em peso mesmo, cara. Você vê uns outdoors pela cidade, é um negócio maravilhoso. Caraca. Na China, eles têm muito esse lance do samurai, né? Negócio. Então, eles gostam muito da luta, mas eles têm um respeito muito grande. Não é só uma admiração como em qualquer outro lugar do mundo. Que a galera, quer tirar foto, aquele negócio de calor e tal, que você vê torcidas, né? O pessoal gritando. Na China, não, eles têm um respeito. Eles te veem, eles te cumprimentam, assim, um negócio... É um respeito até engraçado, é diferente, sabe? Parece ter uma certa distância, eles entendem que tem uma certa distância, o atleta e uma pessoa comum.
né? Nossa, diferenciado. Tipo, o cara é o atleta, então eu tenho que respeitá-lo. Então eles prestam uma homenagem de uma maneira diferente, assim. Até porque se não respeitar, você sentar a mão, você deixa machucado, né? Ou sei lá, né? O chinês meio invocar no Kung Fu ali, não sei. Já puxa as Mas piruetas. você sabe que o chinês, né? Sabe qual é que é. Então, mas eles têm muito isso. Então é muito legal. Quando eu lutei na China, eu lutei 3 vezes lá. O evento, assim, a galera fica em silêncio, cara. O pessoal fica em silêncio. Não tem aquela torcida, aquela gritaria. Na Holanda o povo... Na Holanda é gritaria total. Gritaria, e na China... Na China o pessoal é em silêncio. É igual o jogo de tênis, sabe que a bola fala... Vai pra lá, vai pra cá. Então o pessoal fica só assim, ó. Aí acaba o ponto, todo mundo bate palma, quietinho. Aquelas palminhas que bate assim, não bate nem palma, né? Você faz assim, ó. Então na China é assim. Você dá um golpe, uma sequência legal, você faz assim, muito louco, né? Muito louco. Pra você que lutou nos dois, assim, tem diferença? Na hora que você entrava, cadê o barulho aqui? Ou até melhor não ter muito barulho? É melhor. Eu escuto melhor o meu técnico. Então, então é melhor. Né? Lógico, nesse quesito é melhor. Mas é lógico, o calor da torcida e tal é bacana, né? Porque às vezes você tá perdendo, a galera tá torcendo pra você, o pessoal começa a te motivar. Então é legal, tem uma motivação. Mas eu diria que no quesito técnico, assim, de tático e tal, é melhor, porque eu escuto melhor os treinadores. Sim. Caraca, cara, nunca imaginei assim. E você foi lutar na Rússia também, né? Eu fui lutar na Rússia. O campeonato mundial, nós lutamos em 2018 em Moscou, na Rússia, no mesmo lugar onde foi sediado a cerimônia de abertura e de encerramento da Copa do Mundo. Caraca. Foi ano da Copa, em 2018. Ano da Copa. Nós estávamos lá um mês antes, entendeu? E já tinha até algumas equipes lá se habituando, porque lá tava menos 20 graus, cara. Então a gente tem até umas equipes lá, assim, o pessoal tava ali se habituando e tal, né, entendendo o ambiente, já tem algumas equipes treinando lá, por lá. E fomos pra Rússia em 2018. Meu treinador, o Adriano Carcetti, que é meu treinador de kickboxing desde que eu comecei. Estamos há 16 anos juntos. Uma vida, né? Hoje eu tenho outras pessoas, né? Depois, se tiver oportunidade aqui, eu falo. Eu até acho que pode falar, até pra agradecer, assim, né? Essa galera que tá comigo. Mas meu treinador, o Carcetti, que foi comigo pra lá em 2018. E lá, coincidentemente, até uma história engraçada. Manda lá. Em meados ali de 2016, eu chuto, tem um rapaz que veio conversar comigo e ele, na verdade, assim, montaram um grupo no WhatsApp. Então, a Confederação Brasileira de Kickboxing é composta por muitas faixas pretas, né, que se formaram na confederação. E um rapaz específico, ele montou um grupo lá com muitos desses graduados da modalidade do kickboxing, um grupão no WhatsApp. Tinha uma cacetada de gente. E ele falou que ele estava na Rússia, em Moscou, fazendo o TCC dele. E ele pediu que quem pudesse ajudá-lo, né, no TCC. Ele tinha uma coisa específica que ele ia fazer no TCC dele, que ele queria saber sobre as etapas de ensino. E como eram essas etapas de ensino aqui no Brasil, em cada região. Porque assim, o Muay Thai, se você for na Tailândia treinar Muay Thai, em qualquer região da Tailândia que você for, é o mesmo Muay Thai. Mesma escola, mesma metodologia, o mesmo trabalho. Se você for pra Holanda treinar kickboxing, é praticamente a mesma escola, o mesmo jeitão. Os caras têm a mesma metodologia, a mesma didática, sabe? Então é muito parecido o estilo. Aqui no Brasil, não. Se você sair dessa academia e for pra outra, totalmente parece que muda, parece que tá em outro lugar. Assim, de outro país. Porque muda muito a metodologia. Então o brasileiro é vira-lata, sabe? Ele pega um pouquinho que ele aprendeu na Holanda, um pouquinho que ele aprendeu na Tailândia, um pouquinho que ele aprendeu no futebol, um pouquinho que ele aprendeu no basquete e põe no kickboxing. Entendeu? Pô, mas esse exercício eu vi quando eu tava na escola, lá na educação física, na 6ª série. Ele põe como aquecimento, entendeu? Então, aquela brincadeira, ó, pau na lata lá, sabe? Que é o pau na lata, joga a bolinha e tem que jogar a bolinha. Sei. Mas esse treinamento, faça aí para aquecimento. Mas eu confesso que até eu vou dar seminários, né, ou as minhas aulas, eu trabalho muito com a ludicidade, né, com recreação. Então eu faço muitas, eu utilizo como ferramenta de aquecimento, principalmente, de preparação de movimento, essas atividades recreativas. Porque queira ou não queira, você leva a temperatura corporal, trabalha a velocidade de reação, tipo um pega-pega. Pega-pega trabalha tempo de reação, velocidade de reação. Você tem que pegar, sair rápido, agilidade.
Então eu utilizo muito isso. Então o brasileiro tem muito disso. Sim. Utilizar ferramentas que às vezes ele aprendeu na 5ª série, né? Ou que aprendeu numa modalidade que não tinha nada a ver. Mas tem muitas que dão certo, né? Que Sim. faz atletas diferenciados e muitas que às vezes não é muito... Faz dá muito sentido, resultado. Mas daí, enfim, mas tem. Mas assim, geralmente os caras utilizam coisas que fazem sentido, mas o que eu digo às vezes não é necessariamente do kickboxing, entende? Eu vi um treino, o Túlio passou para Alex Poitin, não sei se você já fez. E eu vejo muito piloto de Fórmula 1, MotoGP, de Stock Car fazendo, que é reflexo, pegar a bolinha em cada mão e solta, tem que ter o reflexo ali de pegar. Isso é importante, né? Perfeito. Esse daí, o Tulhão passou, já fiz exercício bastante. Eu passo, inclusive, meus alunos também. Trabalho de tempo ou velocidade de reação. Eu tenho que reagir rápido ao estímulo externo. Então, reagir rápido ao estímulo externo é extremamente importante na luta. Imagina, eu tô lá e o cara vai me golpear, por exemplo, e eu tenho que esquivar, eu tenho que me defender, responder. Então, isso é extremamente importante. Então, enfim, esse rapaz que ele fez um grupo, né, no WhatsApp, colocou alguns graduados lá e ele falou que ele estava fazendo um TCC sobre metodologia de trabalho. Então, a metodologia progressiva de trabalho. Ele queria saber como é que era aqui no Brasil em algumas regiões. E perguntou se pessoas poderiam ajudar. Todo mundo, não, ajuda, legal. Então, muita gente se disponibilizou. Só que quando ele falou de fato o que era, as pessoas foram sumindo na neblina, né? Então, a pessoa, não vai dar, outros não respondiam. E eu fui até o fim, falei, não, ajuda, cara, vamos lá e tal. Ele falou, eu vou te mandar, um monte de coisa que você tem que ler, tem que responder o questionário grande. Depois, mais pra frente, teremos que fazer uma chamada de vídeo. Eu vou ter que fazer alguns questionamentos também e tudo mais. Eu falei, tudo bem. E eu fui, cara, fui até o fim, fiquei ali. Isso foi mais ou menos em 2000, chuto eu, que em 2015, 2016. 3 anos depois, em 2018, eu fui pra Moscou lutar na Rússia, disputar o campeonato mundial. Eu nem lembrava disso. Daqui a pouco um menino veio no meu Instagram, ele chama Tiaraju. O Tiaraju veio... Né? Ele é brasileiro. Ah, ele é brasileiro? Ele é do sul. Se não me engano, ele é do sul, de Santa Catarina, talvez. Não me recordo. Mas ele é do sul, aqui do Brasil. Ele mora lá e fez o TCC dele lá, estudando educação física. E ele se especializou em kickboxing, em modalidades esportivas de combate. E ele mandou uma mensagem pra mim e falou, Felipe, eu moro aqui em Moscou, cara. E eu falei, quem é você? Aí ele falou assim, não lembra de mim? Eu sou o Tiaraju, você me ajudou na minha tese, né, de conclusão de curso aqui e tudo mais. E eu falei, lembro dele, tô aqui, é o seguinte, eu quero te ajudar, quero ficar contigo, né, quero que você precisar, porque assim, na Rússia, eles têm uma peculiaridade. Eles não sei, não é que eles não gostam muito de estrangeiro, mas eles são muito secos, eles são muito frios. Assim como o clima lá é frio, eles também são. Certo? Então eles são objetivos, sabe? Então você chega a tentar falar inglês com os caras não gostam muito. Então você ter alguém lá que fala russo é crucial para abrir portas. Se alguém que fala o idioma deles, aproxima demais e é extremamente importante para abrir portas. E o Tiaraju fala russo, ele morava lá já naquela época, uns 5 anos, sei lá. Aí, enfim, ele nos ajudou demais lá. E ele falou, eu faço questão de te ajudar. Porque lá naquela época, inclusive, se vocês se lembram do meu TCC, de 500 pessoas que falaram que ia me ajudar, só ficou um, que era você. Caramba, cara. Você acredita? Porque a galera foi vendo que era muito trabalhoso, o pessoal foi... E eu não fiz querendo nada em troca, entendeu? Fiz pra ajudar o cara mesmo. Mas você vê como as coisas são, né? E sem eu imaginar, eu fui um dia pra Rússia. Né? 2 anos depois. Eu fiz pensando, vai que um dia eu vá pra Rússia. Vou fazer amizade com ele, eu vou precisar dele no futuro. Fiz assim, não, vou te ajudar, cara. Eu fiquei lá um dia fazendo videochamada com ele e tal, tudo bem. E no fim ele nos ajudou demais lá, demais. E daí eu fiz questão que ele subisse comigo na luta, né? Que eu tenho direito a 2 corners, que seriam os meus técnico e auxiliar técnico. Então eu fiz questão que ele fosse, que estivesse lá junto. Aí foi o Adriano Carcetti, que é o treinador, que viajou comigo. E o Tiaraju ficou lá de auxiliar técnico também. E, foi uma experiência animal. Legal, e fica amizade pra vida toda. E deu super certo, com certeza. Deu super certo, né? Que trouxemos o título. E lá, inclusive, esse evento era curioso, que eles são assim, 7 atletas russos contra 7 atletas do restante do mundo. Em 7 modalidades diferentes de luta. Então, tinha disputa de jiu-jitsu, de jiu sem kimono, que seria o no-gi, né? O submission. Aí teria uma luta de
sambo, que é uma modalidade deles, que é tipo um karatê, que vale queda e tal. Aí tinha, enfim, uma luta de cada modalidade. Tinha uma luta de Muay Thai, uma de boxe, e a minha era a principal, que era a última que valia o título mundial de kickboxing, que era uma luta, né, da modalidade de kickboxing. Então eram 7 russos contra 7 atletas do restante do mundo. Você é o único brasileiro? Eu era o único brasileiro. Aí eles moscou o sambo. Putz, cara. Não, Coisa que a gente é obrigado a ouvir, né, cara? Olha, eu tô aqui, ó, 1h32 da manhã, da madrugada, aqui gravando com vocês. Deixa eu tomar minha vodka. Caraca, Toma uma água, vida. Tomar uma vodka. Fala, vida. Aí, enfim, aí assim, as 6 lutas anteriores foram vitórias dos russos, né? Caramba, Então cara, tava 6-0 pros caras, meu. Só faltava a mim, imagina a pressão, né? Só faltava a última luta, que era a minha. E no fim nós conseguimos ganhar. Então ficou 6-1 pros russos. Então nós tiramos a cereja do bolo, né? Os caras ganharam 6 lutas. A última, que era a principal, que era a nossa, nós trouxemos o título, né? Mas daí tem uma preparação diferente por causa do clima. Por exemplo, aqui é tropical. Aí você faz um tipo de treinamento. Talvez o treinamento aqui tem que mudar alguma coisa lá. E por, sei lá, os russos já estão mais acostumados com o frio, o jeitão da luta. Tem toda essa questão também, não tem? Tem. Nós vamos uma semana antes, geralmente. Não dá uma semana. Chegamos lá na segunda. Entendeu? A luta é no sábado. Então não dá uma semana completa. Mas nós temos um tempo para essa adaptação, que não é muito tempo, mas aí lá nós fazemos os treinos. Mas assim, esse tempo de adaptação, embora seja curto, ele é suficiente, assim. O ideal seria mais. Tem muita gente que tem oportunidade e vai antes. Tá? A pessoa às vezes tem uma condição melhor ou pode, porque assim, o evento... Então, por exemplo, o evento ele paga a passagem de ida e a passagem de volta e a sua estadia lá. Certo? E ali eles oferecem todo o respaldo, então com alimentação e tudo mais. Só que o que vem antes disso ou depois disso fica a seu critério, mas fica sobre sua responsabilidade. Então eu já fui lutar em Paris, por exemplo, na França. E eu posso levar 2 pessoas comigo. Se você é de 5º do ranking pra cima, você pode levar 2. De 5º pra baixo, você pode levar 1. Caraca, que legal. Então quando eu tava ali em 3º do ranking e tal, do outro evento que chama Glory. Fui lutar na França. E meu treinador foi comigo e ele veio minha esposa junto. Afinal, minha esposa é minha médica também. Ela é médica, então queira ou não queira também é da equipe, né? Sim. Aí eu tinha essa desculpa. É comissão técnica. É comissão técnica, Aí, enfim, minha esposa foi junto conosco, né? Foi meu treinador. A Dani Cassete, minha esposa. E daí eu pedi pro evento comprar minha passagem de volta 3 ou 4 dias depois. É porque daí aproveitávamos, ficamos lá um pouquinho, porque na semana da luta é muito complicado, tá perdendo peso, tem toda uma questão, né, de dieta, tem que treinar, tem os compromissos com o evento, desidratação, aí tem o compromisso com o evento, por exemplo, tem que tirar foto, fazer vídeo, tem coletivo de imprensa, tem a pesagem, então você não fica totalmente muito em paz. focado ali no evento, né? Talvez você tenha um dia ou 2 ali pra dar uma volta, entendeu? Eu diria que meio período num dia, talvez meio período no outro, se você se organizar bem. Então, geralmente, nós tiramos um dia ali pra dar uma voltinha, mas eu pedi ali 3, 4 dias depois, então conseguimos aproveitar um pouquinho em Paris. Só que esses 3, 4 dias depois, a hospedagem, lógico, é por nossa conta, entendeu? Mas a passagem de ida e de volta tá comprada. Então, na Rússia, eles fazem isso também. Em qualquer outro evento. Então, se eu quiser ir antes, eu falo, eu quero ir 10 dias antes. O cara fala, tudo bem, só que esses dias aqui vai ficar por sua conta, entendeu? O restante é nosso. Então, é mais ou menos assim. Caraca, e tipo assim, na Rússia tem uma curiosidade que, tipo assim, você... foi uma luta única, mas você tava com a perna machucada, né? Isso. Você machucou antes da preparação? Como é que aconteceu? Eu tive a infelicidade, eu ia fazer uma luta no Suriname, na verdade, tive a infelicidade de pegar uma bactéria, porque eu tava baixando muito peso. E eu fui pro Rio de Janeiro treinar, e lá eu peguei uma bactéria que chamam de bactéria de tatame, que chama erisipela. Né? Não necessariamente é de tatame, mas eu digo assim, tive a infelicidade de pegar essa bactéria na perna esquerda. E eu não sabia, e quando eu voltei, cara, minha perna tava assim, parecia que tinha tacado fogo na perna, tava toda queimada, cheia de lesão, assim, sabe, cheia de... E ela dói demais, a febre, é horrível, só que eu não sabia o que era, achei que era alguma picada de algum bicho, sei lá. No início, como só dá uma dor, eu achei que era algum trauma de pancada. Falei, pô, deu uma canelada de alguém aí no treino. Ficou doendo. Aí no fim eu fui pro hospital, o cara falou, você pegou erisipela, e eu fiquei 10 dias internado, pô, foi complicado, assim. Fiquei um tempo internado, enfim, cancelaram essa luta do Suriname. Além da perna, dá o quê? Da febre? Muita febre e uma dor intensa na perna. Uma dor intensa, muito intensa.
Aí, enfim, eu fiquei internado e tudo mais e cancelou a luta. Voltei a treinar, a perna esquerda tava ruim, porque a pele fica muito sensível. Então essa fragilidade, qualquer trauma pode até rasgar, cortar a pele. Então eu tinha outras lutas, foi bem na época que eu também fui pra China. Então eu tinha outras lutas e eu falei, pô, não quero parar de lutar, só que eu não conseguia chutar com a perna esquerda, dá pra chutar com a perna direita. Aí eu comecei a treinar muito pra chutar com a perna direita. O que aconteceu? Deu uma lesão por estresse na perna direita. Putz. Então eu tive uma tendinopatia, né, uma tendinite, e um derrame articular na perna direita. Nossa. Aí, cara, luta surgindo, oportunidades chegando, oportunidade de ir pra China lutar, oportunidade do Mundial veio. Eu aceitei todas as lutas. Eu ia, só que eu não conseguia chutar. Algumas dava certo, outras não. Então teve uma luta que eu fui na China lá, que foi muito legal, foi uma oportunidade. Eu lutei com um cara que era campeão de boxe chinês lá e tudo mais, e ganhei. E uma outra oportunidade eu fui lutar com um ucraniano, e deu totalmente errado, porque taticamente falando, eu tinha que bater e sair, movimentar mais. O cara era muito grande, cara, maior que eu, muito forte. Caraca. Dava muita ajoelhada. O cara era muito grande, cara, 2 metros e cacetada. E assim, essa luta eu nunca apanhei tanto na minha vida, cara. Apanhei igual gato no saco. Só que assim, 3 rounds apanhando, indo pra cima do cara, a ponto de terminar a luta e a galera aplaudir de pé, entendeu? Sim. Porque eles gostam desse espírito guerreiro, samurai, você não se sabe? entregar, né? Você vai até o final mesmo. Justamente. Tá tudo sangrando, nariz quebrado. Cortei aqui o lábio, cortei o supercílio. Aí, enfim, é igual o Rock Balboa fala, não importa quanto você bate, é quanto você aguenta apanhar. Mas foi o Rock Balboa puro. Apanhei. Assim, recebi muitos golpes, cara. Muitos golpes. Mas fui pra cima e tal, e terminou a luta. O dono do evento veio pra mim e falou, meu, não vai faltar luta pra você aqui. Entendeu? Foi animal a apresentação e tal. Aí, enfim, aí surgiu a oportunidade do Mundial. E eu com o tornozelo ruim, né? Não podia chutar com a perna por conta a pele ainda tava sensível. A outra perna por conta da lesão de estresse. Por estresse, da tendinopatia e do tornozelo com derrame articular. Aí eu falei, meu, não tem problema, vamos lutar assim mesmo. Então nós fomos pro Mundial na Rússia, praticamente sem pernas, né? Eu dei um chute ou outro, mas era assim, eu dava alguns golpes de chute frontal, que é um chute que nós fazemos de frente, assim, no abdômen. Não machuca a coxa, nada, né? Não é um chute circular, né? Ele não faz uma trajetória circular, ele vai reto. Mas era mais no sentido de escorar, né? Tipo, fica aí, sabe? Mais um empurrão assim, mas eu não conseguia me locomover com muita velocidade, agilidade. Mas no fim, deu tudo certo, conseguimos ainda trazer o título mundial. Caraca, velho. Não, eu imagino a cara do russo, né? Porque, tipo, 6 ganharam. Eu quero... Só ele quero acabar ali. Ele deve ter sido decapitado lá, né? Corta a vodka dele. Não vai tomar vodka hoje. Mas assim, o russo não sabia antes da luta que você estava machucado. Ele podia ter observado no seu andar que você estava com dificuldade e tudo mais. Poderia. Aí, mas você estava também se defendendo ali, tá contendo a situação. Mas se fosse uma lesão que de alguma maneira ele pudesse se aproveitar disso, eu diria, no sentido de golpear ali, você entende? Aí era fatal. Então, aí poderia me prejudicar mais. Agora, como era uma lesão que me impedia de golpear, entendeu? Mas se eu recebesse algum golpe ali, não ia me prejudicar. Não tem nem como ele chutar meu tornozelo, você entende? Ela só me impedia de fazer, então eu fiquei um pouco limitado, certo? Então eu praticamente lutei boxe dentro do kickboxing. Sim. Mas, assim... como depende muito das características do adversário. Então, por exemplo, quando eu lutei essa vez na China com o chinês, ele tinha características que favoreceram esse meu jogo mesmo não usando as pernas. Essa segunda luta que eu falei que eu recebi muitos golpes e tal, e apanhei bastante, é porque o jogo do cara não favorecia, né, o meu estilo naquele momento, né, a minha performance naquele momento. Então eu tinha que movimentar mais, aí não favorecia. Agora, com esse russo, favoreceu, entendeu? Então, assim, também depende muito disso, né? Sim. Entendi. Valtão, tem um recado novo hoje, né? Tem. Mandar um agradecimento aí pra Água Nova Vida, aí, nossa patrocinadora desse episódio, uma grande amiga aí, a Valéria. E a água... lá em Votorantim, tem um... Votorantim, Sorocaba. Cara, a Nova Vida, ela tem algo muito legal, porque ela não é de poço artesiano. Não, é uma água corrente que vem das pedras, né? Então, o que acontece, galera? O sabor dela é totalmente diferenciado. Com isso, só pra você ter ideia, ela passa por um rigoroso processo, porque como é água e um produto que é para consumo da pessoa, precisa de um processo, assim, todo especial, porque... para chegar até as pessoas, né? Ela vem de uma fonte chamada Fonte Paraíso
E assim, a Água Nova Vida é para atender todos os públicos. Então, você que é empresa, né, que eu colocar ali na sua empresa a água, delivery, né, para as pessoas, né, que, pô, galão, eu, por exemplo, não consigo tomar água da torneira, sempre tô comprando aquela água de galão, 20 litros ali, e cara, a água é muito gostosa mesmo. Eu queria estar com a garrafa cheia, mas eu, como tomo muita água, já tomei quase a garrafinha inteira enquanto o episódio aqui. É simplesmente magnífica, então comprei. Eu vou dar aqui para vocês. Tá aparecendo aí na tela de vocês o QR Code, a gente vai mandar o site para vocês entrarem lá, fazer o pedido, sendo você empresa ou pessoa jurídica que fala, certo? Certo. Né, Valtão? Ó, se você quiser agora ou qualquer hora do dia, quiser fazer, né, sua encomenda e tudo mais, seja galão ou garrafinha, ó, o telefone tá aí na tela, hein? É o 15 991 21 7776. 15 991 21 776. Cara, vai lá no site da Nova Vida, com distribuição de bebidas e tudo mais, localizada em Sorocaba, né? Ele falou que era Votorantim, mas é porque é do ladinho. Lá no Campolim fica realmente do lado de Votorantim, é quase, tipo, diferença de uma rua ali. Uma rua. Mas tá tudo certo. Nova Vida, obrigado aí pela força, obrigado pela mandar água pra gente. Pode mandar mais água aí que tá show. Importante. O atleta toma bastante água, né? E segue a gente aí no YouTube, Instagram, TikTok e Quer tudo mais. deixar seu Instagram aí pra turma seguir você? Pô, importante, né? Importantíssimo aí. Meu Instagram é @Felipe Micheletti. Aqui Micheletti escreve Micheletti. Então escreve Michê. Michelé e 2 T's no final. Micheletti. É nome italiano, né? É italiano. Você já foi pra Itália? Nunca fui pra Itália, cara. Cara, que curioso, né? Você já rodou vários países do mundo e a Itália não Pois foi nunca deles. fui. Tenho essa vontade. Tenho vontade de ir pra Itália. Inclusive, meus 2 nomes são italianos, porque o Stevano, que é da minha mãe, ou Stevano, é italiano também. E o Micheletti é por parte de pai, né? Mas os 2 são italianos. Então, até um tempo atrás, estava até vendo para tirar a cidadania. Eu não sei muito bem qual funciona, mas estava vendo isso daí. Mas eu, por ser atleta, eu tenho também uma possibilidade de ter o passaporte, eles chamam de passaporte de habilidades especiais. Eu não sei bem como é que funciona. Eu precisaria correr atrás Tem disso. aquela questão da dupla cidadania e tudo mais, pra quem é atleta, não? Se quiser ter as duas cidadanias. Então, justamente. Eu só não sei exatamente qual que é o processo para fazer isso, né? E assim, um tempo atrás nós estávamos correndo atrás, mas também é um pouco dispendioso, né? Então eu acabei não fazendo, sabe? Eu, por conta das lutas, quando eu vou lutar, viajar, o evento manda uma carta convite. Então eles mandam uma carta convite e eu tenho acesso ao país por conta daquela carta convite, certo? Então daí eu tiro visto e tudo mais. Então eu tenho visto para os Estados Unidos, visto para a China, tem que tirar visto. Então, alguns países na Europa geralmente não, mas a carta convite me dá um acesso de certa forma até fácil, assim, por conta dos eventos, entende? Cara, você falou do visto, mas eu imagino que a China é totalmente diferente, né? É porque, por exemplo, nos Estados Unidos a gente vê os filmes e a gente sabe de algumas realidades. Mas a China talvez seja um pouquinho mais fechado, assim, pra cá, pra gente, do Ocidente. Como que é a China, assim? Você que visitou várias vezes lá. É um outro universo, cara. É mesmo? Parece que saiu da Terra e foi para outro planeta. É muito louco, a China é muito louco. Você falou que a Rússia não aceita muito inglês, a China aceita, você fala inglês, tem que falar chinês com alguém lá. Mandarim, no caso, Não, né? não, a China é tranquilíssima, assim, então, pelo menos não tive problema nenhum na China. A Rússia nós tivemos um pouquinho de problema, assim, foi bem difícil. Depois que eu lutei na Rússia e fui campeão, inverteu, virou a chavinha. Os caras começaram a me respeitar, a galera, nossa, tá engraçado, parece que você tem que conquistar lá o respeito. Sabe? Não sei se foi a impressão que eu tive, mas a minha experiência foi assim. Eles não nos respeitavam muito assim, não, sabe? Eles dificultaram, inclusive, muito. Tem várias histórias ali desse Mundial que eles fizeram de tudo pra dificultar o meu acesso ao cinturão, ao título. Fizeram de tudo pra dificultar. Tipo o quê? Acesso, sei lá, a treino, esse tipo de coisa? Cara, por exemplo, num exemplo simples, eu fui fazer uma sauna pra perder peso. Cheguei lá, a moça da recepção da academia falou assim, você tem touca? Eu falei, touca? Ela falou, touca. Ninguém falou de touca? Eu falei, touca pra sauna? De natação? Ela falou, sim. Daí eu falei, mas por que eu teria que ter touca de natação? Eu não vou nadar. Eu falei, vou na sauna. Ela falou, você tem touca? Daí eu falei, não, mas eu não vou na piscina. Ela falou assim, você tem touca? Desse jeito, cara. Entendeu? Eu falei, não tenho touca. Então você não vai ter acesso à sauna. Eu falei, mas poxa, eu fui até a sauna, olhei dentro da sauna no vidrinho assim, ninguém de touca. Eu voltei, eu falei, moça, ninguém tá de touca. Ela falou, você tem touca? Nossa, entendeu, cara? Com você. Eu falei, cara, não é possível. E eu tenho cara de russo.
Falei, moço, somos irmãos. Aí eu não entendi. Aí tive que ligar pro empresário, o empresário ligar pro cara do evento. Falou, meu, atleta, eu vou fazer a luta principal do evento, cara. É o título que tá em jogo, precisa perder peso e tudo mais. Aí ligou pra não sei quem, ligou na recepção da academia lá, falou, pô, deixa o cara ter acesso a... Cheguei lá, a moça falou pra mim, você tem toca? Juro por Deus, cara. É igual aqueles atendentes do Detran pro Patempo, falta RG CPF, aí você volta, aí no outro dia você volta com RG CPF e a conta de luz. Aí no outro dia você volta, falta foto também. Cara, assim, uma história que não tem nada a ver. Mas lembrei que eu fui no Poupa Tempo pra retirar minha carteira de motorista. Peguei um ano a provisória, deixei na carteira. Falei, não vou usar a provisória, porque se tomar uma multa, você perde, né? Então eu deixei na carteira, fui pegar a permanente, cheguei lá, o moço fez uma cara estranha assim, peraí que eu vou falar com o fulano. Eu falei, putz, tomei uma multa, sei lá, não sei o que. Demorei pra caraca, depois ele voltou, já tinha chegado já. Falei, bora. É um perrengue, né? Você vai nesses lugares e fala, nossa. Tem aquele cara que vai com a máquina de... A impressora, vai com a impressora, que documento você precisa? Tá, ele imprime. Aí vai imprimindo. Mas caraca, que bizarro. Mas conseguiu entrar sem a touca. Não, daí só consegui quando mudou a recepcionista da academia. Caraca, precisou mudar a recepcionista, velho. Só num outro período, que era período da noite, trocou. Daí eu cheguei lá e sabe por que eu entrei? Porque ela não era russa. Ela era uma estadunidense que morava na Rússia há 15 anos, mas não era russa. Então, assim, infelizmente, a minha experiência lá não foi muito bacana. Embora eu conheça outros atletas russos e, sei lá, pelo menos alguns deles, eu me comuniquei super bem. Tinha um cara que era o ex-campeão do evento, que é o Luke All Glory, né, que chama Artem Vakhtov, se não me engano. É um puta cara simpático, um cara super simpático, super bacana, assim. Eles são secos, são frios, mas ele é um cara simpático, um cara, sabe, suficiente. Ele também não é sorridente, mas também não é mal educado. Mas lá, nossa experiência na Rússia não foi legal, assim. Você vê a diferença no Brasil, se o cara vem treinar aqui pegar a sauna, tem a sauna ali, o café tá ali no balcão, o banheiro no final do corredor. Pois precisar de tal coisa, só me chamar, eu sou o Walter. Você carregar no colo, só. Põe indo pra rotar, pronto, tá bem, tá saudável, Você que é o matador de café aqui do estúdio, né? Agora, na China, assim, eles têm esse respeito extremo, entendeu? E eles te veem como uma figura até elevada, de certa forma. Caraca. E talvez eu, por ser muito diferente deles, né? Chinês é parecido, né? Então, tem até aquela história, né? Que o rapaz chega pro mestre, já foi isso daí? Que ele chega pro mestre e fala, mestre Shen, por que nós chineses somos todos iguais? Eu não sou seu mestre. Eu não sou o mestre Shen. Então tem essa. Agora, lá na China, assim, eles me viam, eles apontavam pra mim, assim, né? A criançadinha é incrível. Nossa, caraca. Mamãe, falavam, sei lá o que eles falavam, né? Mas falavam, apontava pra mim, assim. Era o Pikachu, mamãe. Pikachu. Aí apontava pra mim, eles ficavam apontando, daí o pessoal vinha, daí eu falava o básico, que é Ni Hao, era tipo, oi, Ni Hao. Eles, ele fala. Ele fala, esse urso polar aí. E é gostoso ganhar a admiração das crianças, né, cara? É legal demais. Mas na China tinha touca já exposta na sala, não? Mas, cara, a China é muito louca, porque lá, os hotéis... A primeira vez que fui pra China, eu fui sozinho. Meu treinador não pôde ir comigo, não foi ninguém. Fui Deus e eu. Então, e assim, foi praticamente a primeira viagem internacional lutando no âmbito profissional. E eu imprimi um monte de papelada pra saber como é que era o aeroporto, que nosso aeroporto deles é gigantesco, né? A China é gigante. Então, eu fiz, pra você ter noção, foram 40 horas de viagem. 40. Foi primeiro 15, 16 horas no primeiro voo, sei lá. Aí depois eu fiz mais 8 horas. Aí dentro da China tinha mais um voo doméstico de 3 a 4 horas. Caraca. Então, fora as conexões, foram 40 horas de viagem ao todo. Nossa, mano. E eu fui sozinho. Só que eu cheguei lá, fiquei num hotel, que era um hotel 7 estrelas. E eu nem sabia que existia o hotel 7 estrelas. Eu achei que era até 5. Eu também. Era uma ilha. Uma ilha, que a ilha é o resort, entendeu? Uma ilha gigantesca, assim. Aí nesse resort tinha 12 piscinas, cara. Um negócio gigantesco. Um restaurante pra cada país. Era muito louco, muito louco. Então, só que lá eles tratam você assim. Vai uma limusine me buscar no aeroporto, entendeu? Nossa. Coisa que eu fiquei deslumbrado, assim. É até perigoso você ficar muito deslumbradão e perder o foco, sabe? Então, mas como eu fui sozinho, de certa forma eu fiquei lá. Não tinha nem como sair também. Eu podia sair.
Do hotel, mas nem tinha porquê, cara. Eu nem conhecia o resort todo. E a comunicação desde a chegada até o hotel, como que você fazia? Tinha um intérprete, alguém que... Não tinha nada, esse é um problema. Aí você foi no inglêsão mesmo? Foi no inglesão e já era. O inglês deles não é dos melhores, assim, é um pouco difícil de entender. O meu também não é dos melhores, é um pouco difícil de entender, então... Menos com menos é mais, já era. Exatamente. Deu tudo certo. Assim, eu não sou fluente, eu me viro bem, assim. Mas eu não sou fluente, entendeu? Se tiver que dar uma entrevista, por exemplo, dessa aqui de 1 hora em inglês, eu não vou conseguir. Mas falar numa boa, coisas ainda mais no meu universo, na luta e tudo mais, eu consigo me comunicar bem. Então dá pra... E curtiu bastante o hotel? O hotel era maravilhoso, magnífico, cara. Dava pra bater uma feijuca lá na China. Dava porque ele tinha pratos típicos. Não, cara, é que assim, não dá nem pra falar. Eu tinha que mostrar. O restaurante do lugar era... assim, ó, era um balcão gigantesco, assim, ele ia de ponta a ponta. Aí tinha um cara cozinhando macarrão, que era italiano, você entende? Aí tinha um outro rapaz cozinhando, não sei o que, por exemplo, um bife lá, que era um cara argentino. Não era aquele cara lá nosso, né? Com a mãozinha assim. Não é isso. Aí tinha um argentino fazendo um filézão lá. Então, assim, tem pessoas de cada região fazendo coisas específicas da região. Do próprio país fazendo a comida. Magnífico. E assim, tem de tudo. Café da manhã é sorvete, cara. Tem uma época que quando eu fui lutar, eu tava lutando acima da categoria, não precisava fazer dieta. Nossa, eu comi pra caramba. Comi demais. A gente brasileiro tem espírito de pobre, não tem jeito, né? Caraca. Eu fui lá, eu comi como se não houvesse amanhã, cara. Aqueles pratos de rico, 2 folhas e uma cenoura. Pobre, vai lá e toma. Eu comia sorvete de café da manhã, é um negócio louco. Cara, tem uma foto que eu achei muito engraçada e muito curiosa. É que assim, você tem 1,93 m. Eu imaginei você vestido de Pikachu. Cara, conta essa foto pra gente, assim, essa curiosidade aí. Então, a minha primeira profissão foi como... O primeiro trabalho que eu tive na minha vida, né? A primeira profissão foi dentro da educação física, foi como recreador. Então, eu fazia recreações em aniversários, em festas de maneira geral e em colônia de férias. Eu comecei de forma voluntária e, assim, aos pouquinhos, né? As pessoas me contratavam para ir lá fazer recreação. Então, eu fazia brincadeiras, jogos, brincadeiras, atividades com as crianças. Então, eu trabalhei por um bom tempo com isso. E eu sempre gostei muito de fazer isso. Inclusive, depois de um tempo, né? Agora, pai, minha filha, um tempo atrás, fez aniversário dela em casa e falou, pô, pai, e a molecadinha da rua lá, as meninas, o pessoalzinho que são as amiguinhas dela, convidavam não, eles contratavam recreadores pra ir lá e fazer o dia, né? A recreação e tal. E ela falou, papai, eu quero que você faça a recreação no meu aniversário. Eu falei, tá bom, né? Uma resposta. Que responsabilidade. Caraca. Só que eu trabalhei muito tempo com isso e dei muita aula pra criança também de luta, né? Por um bom tempo lá na academia do Carset, que é onde eu treino. Eu dei aula pras crianças. Então, enfim, um tempo atrás, nós tivemos na Hub, que é a comunidade que eu frequento, lá na Hub nós tivemos um evento que era um evento para as crianças, era um acampamento. E eu me coloquei à disposição para fazer recreação com eles, né? E só que daí minha esposa havia comprado, coincidentemente, 3 roupas do Pikachu, que eram de tamanho único. Mas por que 3? Porque era pequena, então não comprou para mim. Então comprou uma para ela, uma para minha menina e uma para o meu menino mais novo. Para o menino mais novo ficou muito grande a roupa. Para minha menina ficou grande também. Para ela ficou o tamanho justo, assim, justo. Ficou até perfeito, até um pouquinho pequeno até. Né? Que veio da China. Não tinha uma quarta pra mim, porque não faria nem sentido. No fim, nesse dia, do dia da recreação, era pra ir fantasiado. Aí nós faremos à noite uma recreação com eles. Aí ia ter o hora da historinha, da oração, depois um filme. Eles iam dormir. No dia seguinte, eu elaborei uma gincana. E eu fui lá à noite pra fazer a recreação com eles. E eu falei, não tenho fantasia, né? A minha esposa vai com a do Pikachu. Eu falei, não tem menor cabimento. E ele falou, não, vai ficar engraçado. Eu falei, vai ficar muito engraçado a ponto de que não vai dar certo. O Pikachu, depois de tanto apanhar nas lutas com o Ash, fez academia e agora vai dar o troco. Agora o Pikachu virou recreador. Aí eu coloquei a roupa do Pikachu. E ficou apertadíssima, tanto é que ela rasgou. Rasgou. Aquela roupa depois eu achei que até jogar fora, porque rasgou inteira a roupa.
não coube, nem cabia. E eu coloquei a roupa do Pikachu e fui lá fazer recreação com a molecada. Você imagina, né? A molecada pirou, né? Me viu um Pikachu desse tamanho aqui. Sim. Até hoje eles me chamam às vezes de tio Pikachu. Muito whey protein. Cara, que legal. Pikachu tomando muito whey protein. Então, meu histórico... Até aquele episódio que o Ash põe pra ganhar a sigla do Brock lá, a sigla da pedra, põe o Pikachu naquela... Aquele moinho lá que dá água, lá o Pikachu fica subindo um por um, assim, treinando pra ver o choque do trovão. Aí deu resultado, daí lá, cresceu. Dá pra fazer uma montagem, né? Pegar essa parte do vídeo, daí depois tá a minha foto. Dá pra fazer uma montagem boa, hein? Você sabe que eu, quando trabalhei com recreação, uma vez eu fiz um curso de balão, daqueles de... Que tem aquelas bexiga palito, sabe? E eu fiz um curso com uma época, né, na época acho que era a Palhacinha Kika, eu não me recordo bem, mas ela também atuava com isso, e ela fazia pintura facial. Eu sempre gostei muito de arte, muito de desenhar. Então até hoje, uma das coisas que eu mais faço com o meu filho mais velho, que é o Theo, ele tem 10 anos, ele gosta muito de desenhar, ele pegou isso e nos reunimos, eu fico desenhando com ele, cara. A ponto legal. de irmos no shopping, às vezes, sentarmos nós dois na mesa do shopping, com folha sulfite, caneta, lápis, as coisas, e a gente fica desenhando, nem vê a hora passar. Fica os dois desenhando, assim, no shopping. Então, eu sempre gostei muito de arte, e um dia ia ter o curso de fazer essas bexigas, né? Pra você aprender a modelar as bexigas. E eu fui no curso. E lá aprendi a fazer macaquinho, aprendi a fazer borboleta, aprendi a fazer coração, aprendi a fazer... Cachorrinho, né? Um monte de coisa. O cachorrinho é o mais fácil ainda. Fácil. Aí, eu fiz golfinho, um monte de coisa. Só que... Na época eu não tinha carro, eu tinha aos meus 17 anos mais ou menos, eu não tinha carro, eu já trabalhava com recreação, queria aprender, e eu ia muito de bicicleta pra cima e pra baixo. Então até quando eu comecei a treinar, eu ia de bicicleta treinar. Então eu sempre de bicicleta pra cima e pra baixo. E eu fui no curso de bicicleta, que foi na Secretaria da Cultura, bem no centro da cidade. Aí disponibilizaram uma sala, fizemos o curso lá, e aprendi a fazer um monte de coisa de bexiga, e eu falei, como é que eu vou embora agora? Porque eu queria levar as bexigas. Queria levar as bexigas, um monte de coisa legal que eu Vai faço, no cara. ônibus com um monte de... Você imagina eu de bicicleta, eu coloquei, você aprende a fazer chapéu, coloquei um capacete de bexiga aqui com uma anteninha, assim, ó, coloquei asinha de borboleta, sem brincadeira. De borboleta, um macaquinho no braço, um golfinho no outro, e fui eu pela cidade de bicicleta, cheio de bexiga no corpo, assim, ó. A galera passava, buzinava, eu de bicicleta indo pra cá, cheio de bexiga no corpo. Caraca, cara, que massa. E assim, né, a pergunta que eu tenho, você falou de... Aí tá falando usando Pikachu, eu lembrei de preparação, assim. Como é que funciona a preparação de um lutador pra luta? Depende de luta pra luta? Eu diria que não é uma receita de bolo, né? Então não tem uma fórmula. Então, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é a individualidade biológica. Então, digamos assim, você é lutador, eu sou também, você também é lutador. Legal, primeira coisa é qual é a sua categoria, qual é o seu peso, qual é o seu déficit, né? O que você tem de mais forte, o que você tem que levar em consideração por conta do adversário, qual é a modalidade, então tudo isso tem que levar em consideração. Mas as primeiras coisas que nós devemos levar em consideração são as características da pessoa. Então, eu sei que para mim o que funciona muito é uma periodização linear. Eu diria linear porque ela é progressiva, ela é crescente até a luta, certo? Então ela tem algumas quedas, mas seria num sentido recuperativo. Então essas semanas vão dar uma semana de choque, que é mais intensa. Essa semana é uma recuperativa. Mas ela é uma periodização linear, onde eu vou trabalhando uma base muscular, depois eu entro em força, depois eu entro em potência, e depois resistência de potência. E paralelamente a isso eu faço um trabalho de resistência cardiopulmonar, que seria bem dizer o exercício aeróbio, certo? Então, nós temos essa periodização linear. Então, isso é o que funciona para mim, mas nós chegamos a essa conclusão depois de muito tempo trabalhando juntos. Inclusive o Túlio Corrá, que é meu preparador físico, né? Nós conhecemos de infância e começamos a trabalhar juntos e chegamos a essa conclusão que, pro Felipe, isso aqui funciona muito bem. Então, algumas coisas ali nós temos que alterar, porque depende de alguma lesão. Tá, eu tô com uma lesão no joelho. Então eu não estava conseguindo fazer exercício de pliometria, que é de agilidade, de saltos, não conseguia fazer. Não, tô com uma lesão, não sei onde, não, eu tô bem, 100%, então vamos fazer esse trabalho. De repente começa um estresse físico muito grande nos deltoides, por exemplo, na região dos ombros. Então tem que amenizar ali. Então isso é o tempo todo, tem que ser manipulado, certo? E daí depende, vou lutar MMA são 5 minutos.
cada round. São 3 rounds de 5 minutos. Se for disputa de título, são 5 rounds de 5 minutos. Sim. Vou lutar kickboxing, são 3 rounds de 3 minutos, ou 5 de 3. Aí a modalidade é só em pé, não é só em pé, tem a luta agarrada, então tem wrestling, eu tenho que defender mais queda, então eu tenho que fazer o quê? Então eu tenho que entender primeiro a mecânica do negócio, né? E levar em consideração, primeiro, o esporte, qual é a modalidade que você pratica, que você vai competir. É natação. Então, agora quem é o atleta? Entendeu? Como que ele é? Quais são as características? Qual é a individualidade biológica dele? Como que ele se encaixa nesse esporte? Então, agora, o cara que vai praticar a natação, a preparação física é totalmente diferente do cara que joga basquete. O cara que vai lutar, certo? Sim. Então, daí você tem que levar uma série de fatores em consideração. Mas, basicamente, a preparação física ela é dividida em algumas etapas ao longo do prazo de preparação, mas ela é dividida em treinos com peso e treinos sem peso, que seria o treino principalmente cardiopulmonar. Você falou do Túlio, né? O grande Túlio Corrá, que a gente vai gravar com ele também, se Deus quiser. E eu vi também que ele treina o Alex Pota. Isso. E você comentou que vocês lutaram já, eu dei uma pesquisada lá também. Como que foi essa luta pra você? Lutei com o Alex em 2012. Lecão, gente boa demais, cara. Somos muito amigos. Lutamos em 2012 no WGP, que é um evento profissional bem legal, assim. É talvez o maior aqui da América Latina ou das Américas. É um evento bem bacana de kickboxing. E essa luta surgiu de meio de última hora pra mim. Foi pra tapar um buraco, era um GP. Eram 4 atletas, daí se enfrentavam 2 aqui, 2 ali. E depois na final, outros 2. E me ligaram assim, faltando 10 dias pra luta. Falou, tem uma luta pra você aí e tal. Né, a questão é assim, eu falei, tá bom, né, pô, legal, oportunidade boa. Ele, o único problema é o seguinte, a luta é daqui 10 dias. Eu falei, nossa, caramba, meu, sério, mas tá bom. Caraca, em cima. Tá bom, eu tava meio que me mantendo treinando, não tava num super condicionamento, mas não tava fora de forma. Ele falou, tem uma outra questão aí que é contra o atual campeão brasileiro, que era o Alex. Dali pequeno, né? Eu falei, mas na época eu não conhecia. Sim. Eu falei, tá bom. Bora. Vamos pra cima. Ele falou, outro detalhe é que você tem que baixar por 85 quilos. Eu falei, não tem a menor condição. Nossa, cara. Os caras, não, vou conseguir e tal. Daí eu fiz a primeira vez uma dieta pra perda de peso, assim, que eu nunca tinha feito uma dieta pra perder peso tão rápido. 10 dias. Em 10 dias eu perdi quase 15 quilos. Foi loucura, mas no fim deu certo. Aí eu lutei com ele, não estava tão bem fisicamente na luta. O Alex é um super atleta, um cara assim... ele sempre foi muito forte. Eu costumo dizer que ele é diferenciado. Eu até brinco, falo, Alex, você nasceu pra bater nos outros, cara. Cara, tem um dom pra bater nos outros. É lógico que ele associou o talento à disciplina, entendeu? À dedicação, ao esforço. Porque só o talento, né? O esforço supera o talento. Então ele é um cara esforçado, ele é um cara disciplinado, ele é um cara que treina, um cara que é inteligente, muito inteligente. Então ele não é simplesmente um cara bruto e forte. Ele é muito inteligente. Até por isso que ele ganha as lutas, por isso que se tornou, né? É o que é. Então, enfim. E lutamos, mas fizemos uma luta muito dura, assim. Foi uma luta muito boa. E isso, de certa forma, me abriu portas. Porque eu fui chamado de última hora, né? Pra lutar contra o atual campeão brasileiro. Um cara que tava já numa crescente. Perdi peso, passei por todo aquele processo e tal. E não sei, do lado dele, se ele também passou por esse processo. Mas eu lutei com ele... E ele ganhou por pontos. Aí foi pra final. E na final ele acabou com a luta em 1 minuto. Entendeu? Caraca. Então isso me abriu portas. A partir dali me chamaram pra lutar outras vezes no WGP. E assim... assim por diante. E daí nós começamos a treinar juntos. Então vira e mexe ele vinha. Ficava uma temporada aqui em Sorocaba. Ficava às vezes 1 mês aqui treinando comigo. Né? Com o Túlio também. Aí nessa, mais pra frente ele entrou no UFC. E ele chamou o Tulhão pra ir lá. Tava nos Estados Unidos e ele chamou o Tulhão pra ir lá. Aí levou o Túlio de você. Ele roubou o Túlio de mim, cara. Roubou o Túlio de mim. Cara, e MMA? Nunca pensou em entrar? Não, pelo contrário, já entrei. MMA, eu estreiei no MMA ano passado. E agora o objetivo é o MMA. Tanto é que eu não reassinei com o Glory, que é o evento de kickboxing que eu luto. Eu não reassinei com o Glory. Eu não quis renovar. Não quisemos, né? Na verdade, minha equipe, meu empresário e eu não quisemos renovar justamente para ficar focado em MMA. Então, nosso objetivo agora também é buscar uma vaga no UFC. E qual que é os requisitos para entrar e se manter no MMA para poder chegar no UFC? Treinar. Requisito é estar pronto. Preparado. Eu diria que as lutas. eu diria que assim, tipo um jungle, talvez. Em relação à luta em pé,
Em relação à luta em pé, eu tenho nome, assim, eu já não preciso, bem dizer, não preciso provar mais nada pra ninguém, já fiz o que tinha que fazer. Então, na luta em pé, mesmo que dentro do MMA, eu me saio bem. Então, eu tenho treinado bastante o quê? O wrestling e jiu-jitsu pra conseguir lutar MMA sem me preocupar justamente com as quedas, com a luta de solo, luta agarrada, né? Então, eu tenho treinado bastante wrestling e jiu-jitsu. E o requisito que, na verdade, eles me pediram, inclusive o UFC, a própria organização do UFC me pediu, foi que eu colocasse mais lutas no cartel, ou seja, que eu ganhasse mais lutas. Então, eu só preciso rodar um pouquinho dentro da modalidade. Você falou, roda aí dentro da modalidade que eles já me conhecem, né, por conta do Glory e tal, para que eu possa ingressar e tentar buscar uma vaga no UFC. Eles vão dar uma analisadas nessas lutas, né? Você fazer a luta. E aí, cara, como é que tá no chão? Tá eu indo tô bem? treinando legal, cara, treinando legal. Eu acho que eu tô com uma noção bacana, assim, sabe? Eu sou faixa azul de jiu-jitsu, não treino quase com kimono, tá? Treino só sem kimono. Mas eu tenho uma noção bacana, assim, tenho treinado wrestling também. O jiu-jitsu eu treino com o João Paulo Fortaleza. O wrestling eu treino com o alemão. E os caras são muito bons, assim, ó. Me passam... Tem uma didática bacana, me passam bastante detalhes. O Fortaleza lutou muito tempo em MMA, inclusive lutou no Jungle também. Então é legal, porque ele tem a vivência, né, da modalidade. Hoje eu tenho assim, ó, eu tenho o Gustavo Zandoval, que é meu treinador de boxe, que ele é de Piracicaba. Ele é daqui, de Piracicaba. Então eu vou pra lá uma vez por semana e ele vem pra cá uma vez por semana. Eu tenho o Adriano Carcetti, que é meu treinador de kickboxing. Eu tenho o Túlio Corrá, que é meu preparador físico. Eu tenho o João Paulo Fortaleza, que é meu treinador de jiu-jitsu. O alemão, que é meu treinador de wrestling. Eu tenho 5, cara. Caramba, cara. Então... E assim, 5 caras ali, ó, mandando na minha vida. E acima deles tem uma pessoa aqui, ó. Que é a minha esposa, lógico. lógico. Que, cara, o que ela falar é lei, né? Aí você, se não obedecer... Se juntar os 5, eu bato nos 5 de uma vez só, se der. Se vacilar, eu pego os 5 na porrada. Agora, a minha esposa, que isso, cara. A última palavra é sua, né? Vai lavar a louça, tá bom, amor. Eu chamo a minha. Pode deixar. Pode deixar que eu faço. Agora ou depois, né? Lá em casa eu que falo a última palavra também. Pode deixar, eu compro, eu faço. Você que manda. Eu não sou louco. Caraca, cara. Nossa, assim, cara. Mas que intenso, assim, né? E não chega a dar um nó na cabeça, porque são modalidades até diferentes, né? São, mas não dá porque a gente tem que se adaptar, né? Mas assim, você acaba entendendo, né? Acaba entendendo isso e fica fluido o negócio, sabe? Então, É até legal que às vezes um tem uma visão diferente do outro. Com você certeza. pode casar as coisas e aí com certeza. criar sua opinião, falar, opa, o Túlio falou isso, o outro falou aquilo. Dá Sim. pra trazer isso pra luta. Geralmente nós fazemos isso até juntos, sabe? Mas é bem comum, assim, escolas, metodologias diferentes, sabe? Então, só que nós todos estamos com o mesmo objetivo, né? Em prol né, da mesma coisa, do MMA, de crescer na modalidade. Então, todos eles sabem e nós temos que nos ajustar para isso. E já tem luta marcada? Eu tenho, a princípio, uma luta para abril. Nós estamos tentando uma luta agora em março, mas ainda não é certeza, porque por conta de adversário, né? Entendi. Então, tinham me falado de um adversário, no fim acabou não dando certo, acho que o cara não conseguiu e tal. Quem é louco, né, de querer lutar com você. Sabe o que acontece? Às vezes das pessoas recusarem mesmo, Sim. né? E justamente porque o nome pesa um pouquinho, por conta do luta em pé, né? Então acontece, mas ano passado, finalzinho do ano, tava tudo certo pra lutar em setembro e em dezembro, e no fim eu que tive uma lesão e tive que cancelar. Puxa, isso acontece, cara. Acontece, faz parte. Acontece. Faz né? parte do esporte. É muito triste, né? Porque ainda mais agora que eu tô numa fase que eu enxergo como etapas pra chegar onde eu quero, sabe? Quando você tem que interromper, né, a busca por isso, tem que interromper os seus objetivos e parar, estacionar um pouquinho, tem que trabalhar a cabeça, sabe? Sim. Porque senão dá até uma certa depressão, assim. Pra depois recomeçar tudo de novo, né? Vai desanimando, né? Parece que se você ficar bem, fala o ditado, cabeça vazia, oficina do inimigo, né? Sim. Porque daí você tá lá focado, depende que parar, daí começa a vir um monte de coisa na cabeça. É ruim. E o que acontece, assim, quando nós ficamos... O atleta, por ser muito ativo, sabe? Ficar parado por conta de uma lesão é terrível. É horrível. É terrível.
Então você tem que focar em outras coisas daí, né? Eu, graças a Deus e minha família, eu os tenho, né, comigo. Então tem minha família, eles sempre estão comigo. E eu sou um cara muito família, não tem nada que eu goste mais do que ficar em casa. Né? Muitas pessoas querem... eu tava até conversando com o meu treinador esses dias, com o Adriano Carcetti, né? Tem muita gente que quer o sucesso pra ter fama e tal, e sair, viajar e morar fora. Nós não, eu sou o contrário. Eu quero atingir meus objetivos pra gerar mais possibilidades de eu ficar o máximo que eu puder em casa, cara. Você entende? Caraca. Eu quero chegar até o sucesso profissional, o reconhecimento, eu diria até no aspecto financeiro, pra voltar pra casa. Eu não sou o cara que quer viajar e ficar não sei aonde, treinando fora, entendeu? Lógico, se isso for necessário, é um preço que se paga, né? Mas eu quero atingir o meu sucesso profissional pra voltar pra minha casa. Eu quero ficar em casa, quero ficar com a minha família. O que eu mais gosto de fazer é isso. Pô, bacana, cara. Exemplo, aquela viagem foi pra China, foi sozinho, né? Pois é. A família... Você falou que foi pra França também, você comentou como foi na Rússia e na China, mas na França também foi meio assim... eles falam que o francês não gosta também muito do inglês. Do inglês, né? E também não gosta muito de estrangeiro e tudo mais, então... E como que foi na França? Às vezes o francês, é melhor você chegar falando em português, mesmo que ele não entenda nada, porque em inglês eles entendem, entendeu? E ele... Né, do que você tenta falar inglês, às vezes. Alguns ali, por ter Portugal ali também, alguns entendem mais ou menos um portunhol ali, um francês. Mas, de certa forma, a primeira vez que eu fui, eu fui 2 vezes pra França. A primeira vez que eu fui pra Lyon, se não me engano, que dizem que é a capital da culinária lá na França, diz que é muito massa. É realmente uma região bacana, assim, sabe? É muito bonito, né? E a primeira vez que eu fui, não fomos maltratados em momento algum, sabe? Todas as pessoas, de certa forma, nos trataram super bem. Então, eu não tive essa impressão que, sei lá, que eles não gostam de estrangeiro, tá? Uma outra oportunidade... Não, eu tive 3 vezes na França, é verdade. Uma outra oportunidade foi de passagem pelo aeroporto. Nessa vez, eu senti um clima meio esquisito, assim. Um clima um pouco hostil por conta disso, de ser estrangeiro. Mas quando eu falava que eu era brasileiro, eles gostavam. Entendeu? Sim. Se eu falava inglês e tal, eles ficavam meio assim, mas quando eu falava, não, eu sou brasileiro e tal. Eles, brasileiro! E tentava falar um português, mais ou menos. Aí, pô, eu tenho parentes não sei aonde. Aí quando você vê, então eles ficavam mais simpáticos. Aí agora quando eu fui pra Paris, não tive problema nenhum. Foram super simpáticos. Caraca, legal. Então não tive problemas com isso. Em todos os lugares que eu fui, praticamente. E não é por conta de ser lutador, que eu não sou um cara que tem fama, você entende? Sim. Então nem... A grande parte das pessoas não reconhece, não sabe de fato quem eu sou. Assim, o atleta, né? Por conta disso. Porque as pessoas são comuns mesmo, entende? Então eles trataram uma boa. Cara, e uma curiosidade, né? Você é grande, mas você tem um alcance muito grande, cara. Isso ajuda bastante na luta? Se você souber utilizar, a envergadura ajuda bastante. Então tudo que você... Como eu disse que você tem que levar em consideração as características do atleta. Então você pega o Mike Tyson, por exemplo. O Mike Tyson era pequeno. Sim. Até pro peso dele, tava peso pesado, ele era pequeno. Os caras eram enormes, assim, grandes. E ele soube utilizar muito bem, lógico não ele, né? Os treinadores dele souberam adaptar isso muito bem pra ele, pra estatura, pro tamanho, pra força. Então, ele utilizava muito bem o tamanho dele. Ele usava aquilo a favor dele, ele abaixava mais ainda. Sim. Até. Ele era pequeno, então ele ficava mais baixo ainda, os caras não conseguiam acertá-lo. Então ele utilizava muito bem as esquivas, os pêndulos, né? Quando você passa por baixo dos golpes e tal. Então, eu confesso que a envergadura ajuda, né? Mas eu não vou dizer que ela é... Fundamental. É algo que, nossa, só porque eu tenho uma envergadura eu vou ter uma super vantagem, não. Então, se você souber utilizar, ela vai ajudar sim. Mas, tipo assim, ela ajuda no sentido de você manter o adversário longe e, no mesmo tempo, você conseguir golpear ele várias vezes e ele não conseguir acertar você, né? Porque assim, na luta existem 3 distâncias. Longa distância, média distância e curta distância. A longa é onde meus golpes de mão não chegam. Eu não te atinjo com as mãos, somente com os pés, com as pernas, com os chutes, certo? Para que eu atinja você com as mãos, eu preciso me deslocar. Eu posso fazer isso de uma forma mais rápida, que seria um semi-passo, um meio passo, eu vou e volto. Ou, de fato, avançando, certo? Invadindo o seu território, a sua área de contato. Nós chamamos de zona de ataque, né? Então, imagina que eu vou entrar onde você me acerta e eu te acerto, certo? Ali é a média distância, onde os golpes de mão chegam. Então, os golpes de mão chegam e os golpes retos. Os golpes retos que eu estendo o cotovelo, os golpes retos são mais efetivos.
Os golpes curvos, né? Chegam também, só que mais abertos. Os cruzados, os uppercuts e tal. Ali os chutes também chegam, só que eu tenho um certo risco de chutar e receber um golpe de mão. Mas os chutes chegam também. Então, na média distância, é a distância mais difícil, onde tudo pode acontecer. Então, é a distância que eu tenho que ficar atento com tudo. Com chute, joelhada, mão, enfim. Um passinho pra dentro o cara tá na curta, um passinho pra fora o cara tá na longa, certo? E a curta distância vai favorecer os golpes curvos. Então, seriam os uppercuts, cruzados, ganchos e as joelhadas. Não dá pra chutar nem jogar golpes retos, não são efetivos, certo? Então, entenda que essas 3 distâncias, a distância longa favorece quem tem envergadura. Você é mais baixo que eu, você tem uma envergadura menor, por exemplo. A minha média distância para você é longa, você entende? Então, a minha média distância, se a minha mão chega, às vezes para você é longa, sua mão não chega, seu pé chega, é a longa distância. Então, isso favorece justamente o controle da distância. Mas se você souber utilizar isso. Então, senão não adianta nada, né? O adversário se você entrar no raio de ação, de certa maneira, os dois podem se atingir. Entendeu? Mas às vezes o meu raio de ação não é o mesmo que o seu. Entende? Quer dizer, por conta da envergadura. Faz sentido. Caraca, cara, que legal, velho. Aula de lutas hoje. Incrível, né, cara? Aula teórica, depois tem aula prática, viu? Ele tá pegando ali, ó, você tá falando, ele só tá anotando, acho que ele quer tirar uma luta com você. Cara, eu fiz kickbox, cara, 6 meses. 6 meses ou 1 ano, uma coisa assim. Peguei a faixa branca, assim, aí depois eu fiz um projeto social, depois eu parei. Não continuei, assim. Aí, assim, quando eu comecei a gostar, acabou. Aí eu não continuei fazendo mais, assim. Mas eu gostava bastante de fazer até sparring. Eu achava que era legal. Apanhava pra caraca, verdade, não, né? Mas era legal. O treino eu achava massa, cara, que você cansava. É dinâmico, né? É dinâmico, bem. Eu gostava de fazer muito circuito. Tipo, pulava a corda, fazia, sei lá, uma movimentação. Aí depois tinha, não sei como que chama, mas você vai batendo, assim... E saco, manopla e tal? Não, que ele tem manopla, aparador de soco, de chute. Isso, aí você vai batendo, depois tem chute, e ia fazendo assim, eu achava muito massa. Então, kickbox é um esporte assim, que eu tive um carinho por ter praticado, né? Apesar de agora ter muito mais contato com jiu-jitsu, porque jiu-jitsu que eu pratico desde pequenininho. Ah, que legal, cara. Pô, aí deu uma pausa e fazendo e tal. É um jogo de xadrez. O próximo vai ser o Walter, que vai fazer jiu-jitsu lá com nós. Eu tô com vontade de fazer, cara. Vamos ver se vai dar certo esse ano aí. A questão do horário, cara. Mas eu queria muito fazer, vou focar e ter a disciplina ali de realmente participar dos treinos, quem sabe até evoluir. Mas eu queria fazer a academia pra ganhar um pouco de massa, perder um pouco a barriga, e a luta em si. Eu tenho vontade. Colocar meu filhinho, porque diz que dá muita disciplina, né? Tem idade pra colocar filho no kickbox? Não. Depende da academia. E do quão preparado o profissional que está ali está para atender as crianças. Porque, assim, as idades... Então, nós temos algumas idades que são idades de desenvolvimento dos movimentos fundamentais, depois dos movimentos combinados. Então, por exemplo, uma criança, na idade do seu filho, do meu filho, eles conseguem correr. Você fala para eles quicarem uma bola, talvez eles consigam. Mas correr quicando uma bola, não. Não. Entendeu? Correr, ele corre bem, cara. Então, corre, cara. Então, assim, existem fases. E o professor estando preparado para cada fase, ok, certo? Você pode começar, porque o treino de luta, como eu costumo dizer, um treino de luta para crianças, ele não precisa ser de fato a luta. Eu posso trabalhar capacidades físicas, posso trabalhar equilíbrio, flexibilidade, posso trabalhar agilidade, velocidade, e não necessariamente a luta. Então, posso fazer um circuito, posso fazer uma estafeta, né, que é um percurso que ele vai ter que fazer alguma atividade e voltar. Eu posso fazer um jogo, uma brincadeira, um pega-pega, trabalha agilidade, trabalha velocidade, trabalha tempo de reação, entende? Então, as pessoas ficam muito focadas nisso. Põe a criança e quer colocar a luvinha na criança. Não precisa, cara. Não precisa. Então, assim, o tempo dele com as luvas ou fazendo a prática esportiva da luta, de fato mesmo, é assim uma pinceladinha, sabe? O trabalho técnico é uma pinceladinha no treino. Todo o resto você vai trabalhar todos os outros aspectos motores, cognitivos e socioafetivos. Entende? Você não vai trabalhar a luta é pouco. Agora o pessoal fica muito sonado, muito focado nisso, cara. Entendeu? É luta, tem que colocar a luva e aprender o jab direto. A criança não gosta. Então, o pai e a mãe, quando levam a criança para a escola de lutas, leva por quê? Porque querem que o filho tenha disciplina, cordialidade, foi o que nós falamos antes, né? Isso. Então, o que é porque assim, disciplina, cordialidade e respeito. Certo? Esse menino tem que ser mais disciplinado, muito bagunceiro. Esse menino tem que ser mais cordial, mais respeitoso, não é assim?
Aí leva por conta disso. Então, esses são os aspectos afetivos, tá? Socioafetivos. Alguns pais levam porque querem que a criança aprenda a se defender e tudo mais. Não, tem que saber lutar para as crianças se defender. Mas isso aí é uma coisa a longo prazo. Se um menino de 5, 6 anos ficar 1 ano fazendo luta, ele não vai aprender a se defender a ponto de ter uma vantagem sobre alguém que é 1 ano mais velho que ele, por exemplo. Entendeu? Então, besteira. Isso é uma coisa que em 10 anos treinando luta, você fala, poxa, agora entendi. Então, os pais buscam o quê? Disciplina, respeito e cordialidade. A criança busca o quê? Brincar. A criança quer brincar. Se divertir ali, fazer amizade com os amiguinhos. O tempo todo a criança quer brincar. O que a criança quer fazer? Além de brincar? O tempo todo. Tudo para ela é diversão. Ela enxerga o mundo como um parque de diversões. Então, você leva ela numa academia, ela vê o tatame, leva meus filhos às vezes na academia, eles veem aquele tatame enorme e falam, nossa, caraca, eu vou correr muito. Cara, eu posso jogar no chão, é tatame, é macio. Então, eles querem correr, pular, sobe no ringue, pula na corda do ringue, assim, balança tudo. Aí, tudo para eles é brincar. Então eu tenho que entender o quê? Eu como profissional, eu tenho que entender, eu trago a criança pra mim, como que eu vou fazer com que ela pegue gosto por aquilo? Brincando. Sem ela perceber, eu tô trabalhando aspectos cognitivos e motores. Aquela brincadeira, aquele jogo da bolinha, por exemplo, que se for comentário, né, de pegar a bolinha e controlar de tempo de ação, é uma brincadeira, não deixa ser um jogo. Sim. Eu dou aula pra um menino que tem 12 anos e eu levo um laser. Aí ele fica de frente pra parede, eu ponho o laser e pá, tem que tocar na cor, entendeu? Tá, ele tem que tocar na cor com laser. Então, trabalho simples. Eu levo o bexiga pra fazer atividade de controle. Eu levo o bambolê pra ele fazer passada nos bambolê. Então, enfim, você tem que ter atividades que vão fazer com que ele goste daquilo, como pensando que pra ele tá brincando. Mas ele tá desenvolvendo equilíbrio, tá desenvolvendo velocidade, tá desenvolvendo força, estabilidade. Reflexo, certo? Então, enfim, tá desenvolvendo justamente as capacidades motoras e cognitivas. E pros pais, como que eu vou trabalhar a disciplina? Como que eu vou trabalhar o respeito, a cordialidade? Ensinando isso também nos pormenores. Eu falo, você não tá certo, senta lá. Não é assim. Eu chegar na academia, quando dava aula para criança chegar na academia, aí você via assim, na beirada do tatame, os tênis todos assim, um do ladinho do outro. Um parzinho de tênis assim, ó. Entendeu? Aí eu chegava lá, a criançadinha, tinha um tênis tudo alinhado, mas tinha um tênis torto assim, ó. Eu falava, vamos lá, pessoal, formação inicial, eles se posicionam, né? De quem que é aquele tênis ali? O menino vinha correndo, arrumava o tênis dele, deixava do ladinho bonitinho. Desculpa, tio. Não, beleza. Desculpa, Pikachu. Não vai dar choque trovão aí. Então ele vinha correndo só de estar assim, ó. Arrumava o tênis dele, entendeu? Professor, desculpa. O exemplo, tudo bem. Tudo bem. Todo dia chegava lá. Aí sabe o que acontecia? Chegava na casa deles. Ele chega, ele tira o tênis, não joga o chinelo. Em qualquer lugar. Põe o chinelinho num cantinho, assim. Um do ladinho do outro. O exemplo já leva pra casa, né? Leva, só que isso daí começa com chinelo. Você entende? Aí eu começava com as mochilas. Pessoal, tira a bandagem colocar a faixa na mão, né? Pra treinar. Tira a bandagem, enrola a bandagem, guarda bonitinho e tal. Aí ficar pegando no pé deles, coisinha simples. É igual pai e mãe, cara. Tem que pegar no pé. Só que às vezes, pai e mãe fala, mas não faz. Entendeu? Isso Só que se ele chegasse na academia, o meu chinelo era o primeiro, tava assim, ó, um ladinho do outro. Minha mochila tava bonitinha, organizadinha, entendeu? Então, mas o pai e a mãe fala, mas não faz. Então, a academia, a primeira coisa é essa, que os pais querem disciplina, respeito e cordialidade. Como que eu vou trabalhar isso? Vou trabalhar com a relação deles com os colegas, entendeu? Aí tem todo um trabalho, ó, os mais graduados ficam em frente, assim, o uniforme tem que estar limpinho, a bandagem tem que estar assim, de certa maneira, tem que se posicionar assim. Chegou atrasado, ajoelha no tatame, espera o professor autorizar. Então tem todo um trabalho que é feito com eles nos pormenores, entende? E agora, como que eles vão gostar disso? Se é, pô, chato, tem que fazer assim, tem que deixar chinelo assim. Como? Eu vou oferecer o que eles querem. A brincadeira, o jogo, a atividade. Mas sem eles saberem, eles estão trabalhando com as capacidades físicas, motores, cognitivas, entende? Você gosta mais de trabalhar com as crianças do que com adultos ou adolescentes? Não, eu gosto de trabalhar, né, com os dois. É que assim, com a criança tem que ter energia, cara, porque eles sugam, hein? Sugam energia. Meu, 1 hora de aula pra criança equivale a 7 horas de aula pra adulto. Porque eles sugam muita energia, entendeu? Sem gritar, gritar não de braveza, mas não porque você fala alto, daí tem que chamar atenção, tem que trazer todo mundo aqui, explica, um dispersou
joguei de novo. Então consome muito. É porque o meu é um filho, né? Eu tenho uma criança em casa, aí você fala, às vezes nem tá nem prestando atenção. Aí você dá um trabalho pra conseguir ele focar em você. Aí você conseguiu, aí já é outra etapa. Aí você tem que conseguir falar como ele continuou, pra ele continuar te prestando atenção. E é uma estratégia o tempo todo, né? O tempo todo você tem que estar barganhando alguma coisa. Isso, jogando xadrez com ele ali o tempo todo ali, cara. Se você pular a casa errada, é checkmate. É, isso mesmo. Cara, e o bicho corre, pula, bagunça, mas eu gosto. Eu não reclamo. Eu amo a bagunça dele. Lógico, quando ele vai pra creche, dá uma dor no coração, cara. Porque ele não tá em casa. Mas é fase pra ele evoluir também na sociedade e tudo mais, né? Só que a gente tem que entender que cada fase... Eu falo assim, mas eu também, às vezes, até com meus filhos, eu também, às vezes, tô mais estressado um dia, não tô bem, às vezes eu também não peco né, em algum um fator educacional. Mas assim, eu tento ser o melhor que eu posso, lógico. Mas você tem que entender que existem fases. Então, por exemplo, uma criança da idade dos nossos filhos, de 3 anos, tá? Ele consegue treinar jiu-jitsu, kickboxing... Consegue, só que ele não consegue ficar 1 hora com atenção em você. Não fica. Se você colocar ele pra assistir um filme de 1 hora, ele vai estar aqui, daqui a pouco ele vai estar aqui, depois ele vai estar aqui, depois ele tá pondo a cabeça no sofá, daqui a pouco ele tá pulando e assistindo, assim entendeu? Mesmo, Não é assim? Então, não consegue. Então, você tem que entender isso. Você tem que entender. Então, a pessoa é totalmente capaz de fazer uma aula pra criança, contanto que ela entenda pra quem ela tá dando aula. Entendeu? Como que eu vou conduzir isso? E isso é bom também porque... O nosso amigo Bruno aqui, o cara, o make-off dos estúdios, acabou de ser pai. Verdade, cara. E mandar um parabéns pra ele. Parabéns pro nosso... O nome do filho dele é Vinícius também, né? Lindo nome, cara. Gostei. Você e sua esposa foram super inteligentes. Mas essas dicas que você tá dando ali, ele tá ouvindo, então já serve pra vida. Já tá só anotando aqui. Tá aqui, cara. Ele falou pra mim, quando eu cheguei no estúdio, que ele não conseguiu dormir ainda. E não vai, então vai anotando. Tá? Demora um tempo, criança. Isso quando a gente pegar a fase que a criança acorda às 5 horas da manhã todo dia. Meu filho tá acordando agora, a gente está com medo. Tá com medo. Daí ele vai acordar pra nossa cama. Mas é uma fase, são fases. Tem uma história engraçada, assim, até errado o que eu vou falar agora, mas tomara que a professora dele não escute isso. Quando a gente queria que ele fizesse algo, ou por exemplo assim, tá de noite, a gente precisa dormir, tem que ter essa regra. Ele dorme cedo, mas tem dia que ele não quer dormir. E ele quer ir na cozinha, aprontar, fazer qualquer coisa, e o nome da professorinha dele é Rose, tia Rose. E ele tem um certo receio com ela, não sei o motivo, acho que é coisa de criança. Aí eu falo assim, olha a tia Rose ali, ó. Nossa, ele vem correndo, cara. Ô, tia Rose, desculpa, tia Rose. Corta essa parte aí depois, tá? Eu vou cortar essa parte da tia Rose. Ele fica entre nós aqui. Mas enfim, eu quero levar ele por conta disso, mas eu entendo que é uma fase, porque ele faz isso mesmo que você falou do filme, e se você tirar o filme, ele, por que você tá tirando? Eu tô assistindo. Tá assistindo, tô assistindo. Pulando no sofá, assim, de ponta cabeça, jogando bola, correndo, sei lá, mas tá assistindo. Só que são fases, né? A gente precisa entender isso. Vai acontecendo. E essa parte sua palestrante, cara? A palestra, na verdade, ela surgiu com as experiências que eu tive no decorrer dos anos, lógico. E uma empresa aqui de Sorocaba, chamada Tateti. Sim, materiais, né? Exatamente. Tateti, uma vez eles me patrocinaram. E eu sou muito grato a todas as pessoas que, de alguma forma, estiveram no meu caminho, contribuíram para que eu chegasse até aqui, tá? Então eu não tenho receio de falar, Tateti não me patrocina, mas não tem problema. Se for uma fase da minha vida, me ajudaram muito, certo? Eu tenho uma outra empresa que me patrocinou, numa época que eu estava com uma dificuldade financeira, que é a Geolaser, com a empresa de depilação a laser. Me ajudaram muito. Então, assim, hoje eu tenho, né, a Bad Boy. Eu tive uma época, eu tive a Bad Boy, também, que me ajudou muito. Hoje eu tenho a MKS, que é uma marca de material esportivo. Então, me ajudam muito também. Tem a Formédica, que tá aqui na camisa, tá meio escondido, mas tá aqui, ó. Formédica Sorocaba, que me contribui muito também com a minha performance. Então, enfim, a Formédica me ajuda muito na suplementação, na alimentação, no fator dieta, que é crucial para o atleta. A MKS me manda materiais esportivos, me ajuda muito também. Então, sempre estou totalmente equipado, né? Para não machucar, para ter ótimos materiais, porque é crucial. Imagine, todo dia eu dou um soco em alguma coisa. Por exemplo, hoje eu não dei ainda. Inclusive, se você quiser, depois ali, a gente pode... aí, meu amigo. Para não perder. Então, todo dia eu tô treinando luta. Então, se eu não tiver um bom material, um material de qualidade, eu vou machucar minha mão, machucar meu punho. Então, a MKS me ajuda muito nesse ponto. Enfim, e lá atrás eu tive outras pessoas e empresas que me auxiliaram. Uma delas foi a Tateti.
E a Tateti, eles entraram com uma visão um pouco diferente, porque não tinha muito como associar a Tateti ao atleta, à luta. Cada casa que se quebrar, a gente tá lá pra reformar. Assim, eles têm um trabalho, eles trabalham com hidráulica e tal. E como é que vai eu, atleta, né? Fazer alguma Fazer coisa. uma propaganda. Se você Então, assim, perder a luta, entra pelo cano. Nossa, meu Deus do céu. ó, 3h57 da madrugada. Aí Eu aqui foi na uma mão. piada. desse. Mas tá vendo? Pensaram nisso, ó. Faltou um cara do marketing, assim, ó. Tá vendo? Então, verdade. Então, enfim. Eles me ajudaram muito. Eles falaram assim: e se nós tentarmos usar o seu nome com algumas dinâmicas aqui na empresa? E eu me coloquei à disposição, é claro. Então, eles falaram da palestra. Pô, vamos lá, dar uma palestra, fala sobre suas experiências. Então, eu fazia praticamente uma ginástica laboral com eles em algumas ocasiões. Fazia algumas atividades lúdicas, tudo mais. E começamos com as palestras, né? Eu ia lá contar alguma experiência bacana que eu tive. Então, dessas viagens, das lutas, a perda de peso. Muita gente tem uma certa curiosidade. Mas como é que você consegue perder peso? Como é que é seus treinos e tal? Então, eu ia lá e contava essas curiosidades, né? Da alta performance e tudo mais. E com isso vieram oportunidades. Abriram portas para outras empresas, né, me levarem para falar sobre qualidade de vida, sobre saúde. A minha esposa, por ser médica da área ortomolecular, ela também, diga-se de passagem, eu sou suspeito para falar, mas ela é muito boa no que ela faz, sabe? Minha esposa é inteligentíssima, cara. É porque ela tá assistindo, não. Mas ela é inteligentíssima, inteligentíssima. Então eu até brinco, falei, parece que sabe tudo de medicina. Impressionante. Você sai um negocinho que eu falo, o que é isso aqui? Ela fala, isso aqui é Estropithecus. Ela já fala tudo o nome do negócio, como tratar. Ela sabe tudo. Impressionante, cara. Isso é bom Ela é demais. muito estudiosa, mas ela é muito estudiosa. Então ela merece, né, esse título que eu tô dando aqui. Mas ela é realmente muito inteligente. Então daí, quando ela entrou na minha vida, nós começamos a pensar juntos. Mas ela não gosta de falar em público, não gosta de vir num podcast. Ela tem vergonha, ela é tímida. Né? Ela tem só os superpoderes dela dentro do consultório. No consultório, ela superpoderes. Aí fora ela é tímida, ela na dela é quietinha. Aí, enfim, e daí ela começou a me auxiliar nesse negócio também. Por que você não direciona dessa maneira? E de um tempo pra cá eu comecei a atuar, né? Com as palestras, né? Assim, então eu tenho eu diria que essas vertentes, as ramificações. Então eu atuo com palestras que na verdade são seminários de kickboxing, que é uma coisa mais extensa, mas ela é totalmente prática, 100% prática, são 5 horas de seminário, mas prática, de luta mesmo. Aí eu tenho as palestras sobre bullying, que geralmente quem me chama, que me contrata, são as pessoas de escola, né? Então eu vou em ambientes escolares ou em comunidades, igrejas, comunidades carentes, e palestras sobre qualidade de vida, bem-estar, saúde, geralmente as empresas, tem aquela semana empresas têm a semana da segurança do trabalho e tudo mais, eles fazem, então essa semana, geralmente a semana que eu vou lá palestrar. Já fui em algumas empresas daqui também, na Água de Votorantim, já fui, qual que é uma empresinha aqui de Sorocaba bacana, cara, que eu fui um tempo atrás lá, me fugiu o nome, eu fui em algumas empresas, várias empresas palestrar sobre qualidade de vida, bem-estar, essas coisas. E palestras que são palestras motivacionais, né? São palestras que vão falar mais sobre esses valores e princípios da luta. Geralmente as pessoas me chamam para motivar ou para estimular algum grupo. Então eu já fui em escolas também. Pô, tem um grupo daquela rapaziada que vai passar no vestibular, vai prestar vestibular. Sim. Então precisamos de alguém que motive eles a continuar, a seguir. Então sobre disciplina, sobre esforço, sobre constância. Então eu tenho essas vertentes assim. E hoje eu tenho um grupo de amigos que eles chamam, essa é uma empresa chamada God. God porque é o nome inicial do nome de cada um deles, que é o Gladson, o Ortiz e o Danilo, que forma a God, que é a palavra de Deus. Né? E é muito massa. E eles tatuam também com palestras em empresas grandes. A última que eles fizeram foi na Unimed, se não me engano. Tinha uma galera assim. E eles são muito bons no que fazem, muito bons no que fazem. Então, aos pouquinhos, nós tentamos fazer alguns trabalhos em conjunto, assim, sabe? Eles trouxeram algumas palestras pra cá também do Marcos Piangers, que fala muito da família. Trouxeram daquele rapaz que vende água e estourou. Eu vi os outdoors por aí. Então, enfim, é isso. Tá? Hoje em dia é só mais uma forma de levar a informação, né? O conhecimento, tentar transmitir, né, uma mensagem boa, é isso.
Legal, cara. Cara, legal. Walter, mais curiosidades, perguntas? Eu tinha uma, né? Pulou o tema, não sei se vou dar uma voltada no tema. Você falou de treinar criança ou adulto, indiferente. Você falou que tem que ter mais energia para criança. Só que acho que até hoje existe esse problema muito nos adolescentes, que é a época que tudo é engraçado, de confrontar os mais velhos e tudo mais. Eu ia perguntar se, ou na palestra, se for no ensino médio lá, da palestra, ou na sua academia, onde você treina, dá a sua aula, você já pegou algum conflito assim, alguém que casca grossa, falou, puta, esse aqui eu vou ter muito trabalho, cara. Como? Já. Bastante. É bem comum, mas na academia, ou talvez até em outros âmbitos, né, por conta da luta de eu ser um atleta, um lutador, é difícil eles conflitarem muito, é um certo respeito. Certo respeito, medo. Tem duas maneiras de você ser respeitado. Ou você é temido ou você é amado. Ponto. Não tem outra maneira. Você é temido ou você é amado, certo? Certo. Então, por conta da luta, muitas pessoas temem. Temem no respeito de, pô, cara, grandão, pode bater em mim. Não é que eu vou sair batendo nos outros por aí, pelo amor de Deus. Mas tem um certo respeito. O cara é grande, o cara é forte, o cara tem uma certa imponência e tal, né? A postura. Então a luta traz esse respeito do ser temido naturalmente, só por ser lutador, atleta e tudo mais. O outro respeito é o que eu tento adquirir, porque é o que eu sou. Eu não quero ser temido, eu quero ser amado, entende? Sim. Então eu quero que as pessoas, inclusive a começar pela minha família, me respeitem porque eu sou amado. Então assim, eu busco isso. E quando eu vou dar uma palestra, às vezes começa aquela tiraçãozinha de sarro, normal, tirar onda, a molecada eles querem ser notados, né? O adolescente quer ser notado. Então, às vezes ele tá ali, e muitas vezes, assim, essa fase da adolescência e da juventude, eu costumo dizer que o adolescente, ele tá grávido de si mesmo. Ele vai dar à luz uma nova pessoa. Então ele tá ali numa fase de transição, tanto transição hormonal como transição de ideia, de pensamentos, do que fazer e tudo mais. Então é normal que nessa fase eles tenham algumas dúvidas, né? Mas eles não querem falar, porque pode ser humilhado, pode ser uma dúvida que posso falar que os caras vão tirar sarro de mim, entendeu? Então às vezes eles não... E como a informação hoje é muito rápida, tem internet e tudo mais, às vezes eles têm acesso assim, a esse tipo de informação. Daí eles começam a querer tirar uma onda, né? Então tem que tomar muito cuidado. Só que quando eu vou palestrar ou vou dar uma aula, né? O simples fato da presença, como eu disse, do atleta, do lutador e tal, já impõe um certo respeito. Aí eu vou tentar conquistar o respeito pelo outro caminho, que é o caminho de ser amado. Então é mais ou menos assim, ó. Dá uma mão e tira a outra, né? Então a gente é uma troca, uma lava a outra, né? Então eu dou o que vocês querem. O que é? O conhecimento, uma recreação, legal, uma brincadeira, uma atividade mais lúdica, é uma atenção especial. Tudo bem, mas vocês têm que me respeitar, certo? Então existe essa dificuldade, mas eu confesso que eu nunca tive muito essa dificuldade. Eu tive em outros tempos. Quando eu tava fazendo estágio, por exemplo, na faculdade, aí eu fui fazer estágio num colégio. A molecada tirava onda, sabe? Tipo, tal. Então, na época da faculdade tirava um sarro. Lutador, vamos ver se é lutador mesmo. Vem aqui então, vamos ver, sabe? Aí você tem que... Tá bom. A vontade de dar uma bicuda, mas eu não posso. Só que não, tá bom, deixa eu fazer graça, entendeu? Então eu não tive muito isso. Só nessa época da faculdade, assim, que eu tava fazendo estágio e tal, e ainda tava começando essa carreira, né? Não tinha um nome... Não tinha nem um porte físico, queira ou não queira, isso contribui também. Então, naquela época eu tive um pouquinho mais de... eu diria que isso com mais frequência, sabe? Depois não. Que bom. Caraca, cara, que bacana, velho. É que, assim, eu tenho um amigo que é professor mesmo. Ele fala isso, que a primeira impressão que ele tem na sala de aula é doideira, né? Tem gente pulando na cadeira, não sei o quê. É loucura. É loucura, mas, cara, acho que professor é uma profissão maravilhosa, assim. Eu acho, cara. Não sei se ainda não viro um professor ainda. Eu gosto. Quando eu comecei a faculdade e tal, eu por muito pouco, assim... E em alguns momentos, até depois, até agora, assim, eu já tive convites pra dar aula em faculdade. Mas por muito pouco eu não fui, sabe? Só pra não perder o foco, eu não fui. Porque eu acho muito legal. Só que hoje eu não sei como é que tá no universo de hoje. Antigamente, assim, eu digo que a questão de... Nem muito tempo atrás, mas a questão de 8, 10 anos atrás, a linguagem era um pouco diferente. Se é que vocês me entendem. Sim, então, com certeza. Hoje em dia... tá mais complicado. Pra nós... que somos dessa geração, tá um pouquinho mais complicado se adaptar. Sim.
né? Bastante. Eu falo porque eu conheço profissionais que estão atuando e falo, puta, é difícil, cara. Você tem que tomar cuidado com o que você fala e tal. As pessoas podem se sentir ofendidas, você não falou nada demais. É que às vezes você fala de um jeito e a informação chega de outra. Se a pessoa entendeu de outra forma, você já se lascou, né? Vamos dizer assim, entendeu? Então, assim, naquela época, eu lembro que eu tinha professores que não tinham muita papas na língua, sabe? Eu tive bastante, Papo assim. reto, e era até engraçado, isso era legal, isso, sabe? Não era nada ofensivo, nada que vá... Mas assim, era uma coisa, de certa forma, até bizarra. E você ia na faculdade, até era, pelo menos a educação física, é um clima leve, entendeu? Não é a faculdade de educação física em si, todo mundo que tá ali vem do esporte, vem da qualidade de vida. Então, a educação física vende isso. Uhum. Então, não tem como eu ser um professor de faculdade de educação física e ser um cara ranzinza, cara, entendeu? Não faz sentido. Então, como a educação física vende isso, é natural que você vá na faculdade, os professores são todos caras legais, né? Gente que tá de bem com a vida, assim, né? Ou pelo menos ali, pelo menos aparenta estar, entendeu? Pelo menos quando cai o salário vale ali, o cara tá... Porra! De bem com a vida. Dia que vale. Não, mas a gente teve a professora grande... Adriana Fratini, eu gostei muito cara, dela. saudade uma da pessoa, uma das melhores professoras que eu tive na vida. Por quê? Legal. Ela é assim, sem papas na língua. Você tem que fazer isso e acabou. E se não fizer, toma xingo no bom sentido. E isso ensinou muito pra gente, pelo menos. Claro, então, cara. o mercado de trabalho, ele é assim. Ninguém passa a mão na sua cabeça. Você errou, vacilou, perdeu a chance, é outro que entra. Só que ela era um grande ser humano, uma grande pessoa. Entendeu? Eu acho que ela tratou a gente como filhos dela ali e queria ser pro nosso melhor. Mas ela é sem papas na língua. E eu gosto pra caramba dela por conta disso. Porque às vezes tem a pessoa que já quer ser muito legalzinho também e só quer fazer o dele. Eu já tive um professor assim também, muito legalzinho. Só quer ganhar o dele, dá o básico e tchau, obrigado. Não te prepara pra nada, vamos dizer assim, entendeu? Eu vejo muito isso da minha esposa, cara. Ela não fala o que você quer ouvir, entendeu? É isso. Mas ela não é assim... Não é que ela é ruim. Não é deselegante em momento algum. Super ética, super profissional, até demais. Entendeu? Só que você chega lá apresentar pra ela um problema, porque as pessoas procuram médico, por quê? Porque não estão bem por algum motivo. Problema. Né? Ninguém chega no médico, eu costumo dizer que o médico cuida da doença, quem cuida da saúde é o educador físico. Então, assim, mas é que entenda que a pessoa não vai no médico e fala, eu tô voando. Não, mas o que você veio aqui? Porque eu, sei lá, cara, nossa senhora, eu nunca tive tão bem na minha vida, eu quero, sei lá, quero vir aqui pra bater um papo mesmo. Falar que você trocar uma ideia. Animal. Sim. Entendeu? Eu sou um animal. Então, a pessoa vai lá e fala, não, eu tô bem, tá tudo certo. A pessoa, mas e aí, tem alguma queixa? Não. Daqui a pouco quando você vê, a pessoa tá chorando, entendeu? Aí, enfim. E ela não fala o que você quer ouvir. Ela fala assim, ó, pra isso aqui, nós temos que trabalhar dessa maneira aqui, ó. Ah, mas tem problema em casa, acaba vivendo até uma psicóloga, às vezes. Né? Mas é como eu digo pra ela é diferenciada, ela muda vidas. A pessoa entra lá e sai com outra percepção. Ela não fala o que você quer ouvir. Ela fala assim, meu marido é lutador, ou você entra nessa dieta fazer a cirurgia, ou meu marido também aqui vai... Meu marido tá ali na porta só escutando a nossa conversa. Então, enfim, mas é isso. Mas hoje em dia você toma muito cuidado com o que fala e tal. Não que seja errado, né? De certa forma, já ouviu falar na teoria da curvatura da vara? Curvatura da vara? Imagina que você pega uma vareta aqui, ó, segura ela aqui na extremidade e na outra ponta dela você puxa ela pra um lado. Quando você solta, o que ela faz? Ela vai pro outro extremo. Assim. Entendeu? Nós estávamos num extremo lá na sociedade. Então, como sociedade, nós estávamos num extremo onde tudo era válido, certo? Agora estamos no outro extremo, ainda chegando no outro extremo, eu diria. Então agora é mais ou menos assim, toma cuidado com tudo, politicamente correto excessivo, tá? Então não que isso seja ruim em alguns pontos, porque muitas pessoas estão tentando se incluir, porque de alguma forma sofrem com uma certa exclusão, uma certa diferenciação e tal, mas esse politicamente correto excessivo é um pouco complicado, né? Então algumas pessoas não se adaptam. Sim. Certo? Então, volta naquele assunto. Vamos supor que eu fosse ministrar aulas ou dar aula em faculdade e tal. Eu não sei se ia me encaixar tão bem. Talvez eu não fizesse isso com tanto prazer. Entendeu? Lógico, a gente se encaixa, se adapta, mas talvez não fosse tão prazeroso pra mim. Sim. Entende? Poxa, tem que tomar cuidado com cada vírgula. É um pouquinho complicado, né?
Então você não pode ter uma opinião. Se eu falar da minha opinião aqui, eu não gosto disso, pronto. Acabou, já era. Quem é isso ficou ofendido. Agora, se alguém fala assim, eu não gosto de luta. Fala assim, eu lutofóbico. Não, eu não gosto de luta. Tudo bem, cara. Fica cada um tranquilo. na sua. Tem gente que não gosta de futebol, tem gente que não gosta de vôlei. Tudo bem, né? Então, enfim, então a gente tem que tomar cuidado até em expressar nossos sentimentos, nossas vontades, nossas opiniões, né? Nossas preferências. Então, isso torna um pouquinho a comunicação um pouquinho difícil às vezes. Cara, eu fiquei curioso. Na sua camiseta tem um tigre. Seu apelido é tigre branco? É o White Tiger. É o tigre. Esse tigre foi o que eu desenhei. Caraca, velho. Eu gosto de desenhar. Você que desenhou, cara? Eu desenhei. Aí levei para um Caramba, amigo cara. o grande, saudoso Arthur Moretti, meu amigo Arthur Moretti, ele tem uma gráfica chamada Uno. E eu levei lá na Uno pro Moretti, ele vetorizou pra mim e colocou Que demais. Cara, ficou muito Mas foi bonito. o que eu desenhei no papel. Eu adoro desenhar. As tatuagens que eu tenho, todas foi o que eu desenhei. Tem uma na Nossa, perna, depois mano. eu mostro pra vocês. Tem na perna e tal. Nas costas, e foi tudo eu que eu desenhei. Que da hora. Então cara. é massa, eu gosto de desenhar. Top demais. Aí assim, o tigre branco é um animal que tá comigo desde de criança. Eu gostava por algum motivo, assim, eu... Não sei nem porquê. Quando começou a chegar a internet, que era a internet de escada, sabe? Que tinha pra meia-noite. Aquele barulho. Apitando lá. Aí, quando começou a chegar a internet e vieram aqueles programas de você poder baixar as coisas, tinha o Shareasa, né? Uhum. O Casa A. Aí eu baixava imagens de tigre branco e colocava de wallpaper, né? Papel de parede. Era mal barato, né? Era barato. Então tudo era tigre branco. E eu desenhava muito esse animal. Aí um dia um amigo falou assim, cara, é pior que você parece o tigre branco. Aquele branquelão, assim, olho claro. E no fim ficou assim, mas é uma coisa que eu sempre gostei, sempre tive uma afinidade. Aí muito tempo depois o amigo falou, cara, tem uma tigresa que tá aqui em Sorocaba, num local que ela tá meio de transição, estão transportando ela para um zoológico, sei lá de onde, que chama Bianca, essa tigresa. Caramba. Ela tá aqui, você quer ir lá conhecer? Eu tenho o contato do cara. Eu falei, não brinca, cara. Tô falando sério. lá. Eu fui lá conhecer. Nossa. Cara, que animal. Mas é maravilhoso. É espetacular, né? É um É espetáculo. muito inteligente. É um espetáculo, assim, é muito, sei lá, parece uma obra de arte Caraca. aquele bicho. Aí no fim ficou, as pessoas começaram a me chamar quando eu ia lutar, os caras, Felipe, The White Tiger Micheletti, né? Ficou tipo um nickname, né? E assim ficou. E sua música preferida é The Tiger lá? Eyes of the Tiger. Ai. Cara, eu acho que é isso, né, Valtão? Menos se tem outra dúvida aí pra tirar. Não, tudo solucionado, todas tiradas. Todas um tiradas. bate-papo legal, cara. Gostei pra caramba, cara, da conversa. Espero que você tenha gostado também, cara. Cara, foi muito bacana. Foram quase mais de 2 horas, velho, Mais de falando 2 sobre horas, luta, sobre Um pouco de gerações pessoal, família. e tudo mais, tá tudo aí. E, bom, vamos lá. Primeiro eu quero agradecer o pessoal da Água Nova Vida. Então, tipo, comprem a Água Nova Vida. Cara, realmente muito gostosa. Não sobrou essa garrafinha aqui. Com certeza, se eu puder, vou levar mais uma. Mas, tipo, chique show. Siga a gente no YouTube, no Instagram, redes sociais, enfim. Porque este ano a gente tá com várias ideias. E com certeza, né? Vai ser um ano, assim... Tem tudo pra ser muito promissor pra gente. Então, agradecer primeiro o Felipe. Felipe, obrigadão, cara, por topar, por estar com a gente. A gente é meio maluco aí mesmo. Principalmente as piadinhas do Walter. Que eu gosto, na verdade. Pra falar a verdade, eu gosto demais. É a famosa quinta série. A famosa quinta série. Nossa. O homem sai da quinta série, mas a quinta série não sai do homem. Não sai, cara. Tem muito isso na luta também? Hã? Quinta série tem muito na luta também? Nos treinos? Todo lugar, né? Homem, a relação de homem é baseada em bullying, né? Sim, Eu dou palestra sobre bullying, mas a relação de homem... Eu fui dar uma palestra na igreja sobre bullying, cheguei lá, o pastor tirando sarro do outro. Eu falei pra ele, não dá, cara. Escreve também, o bicho é cabeçudo. Eu falei, pô, vocês querem me lascar? Como é que eu vou dar palestra sobre bullying aqui, meu? Só que a relação do homem é assim, ó, baseada em bullying e quinta série acabou. É isso aí, porra, é a vida. E essa é a graça. a gente tem uma amizade sadia, cara, né? Esse é o tempero, né? Passa da falta do respeito, tá bom, cara. Certeza, Entendeu? certeza. Agradecer muito ao Felipe Micheletti, né? Micheletti que você fala, né? Micheletti, muito, cara, por você estar aqui, ter disponibilizado seu tempo, tudo mais, né? Mandar um abraço pra você, pra sua família, eu não conheço, mas Obrigado. todos, cara, eu sou um cara bem família também. Pro Brunão aí, que recém virou pai recentemente, tá aqui Paizão. à disposição aí pra gravar nosso programa, um abraço pra todo mundo e pra Valéria em específico, e pro Davi também, né? Pô, Valéria, Disponibilizar obrigadão, aí cara. esse episódio e o próximo também que vai ser com o Túlio, né? Túlio. Túlio Corrá.
E Água Nova Vida aí, um parceiro nosso aí, se Deus quiser, de próximos episódios. Próximos episódios. Isso aí. Quer mandar um recado pra alguém e tal? Você que tem mensagens motivacionais aí. Começando o ano, estamos em janeiro. Começo agradecendo vocês. Mais uma vez, digo que é um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado de coração, cara. Privilégio estar aqui com vocês. Me sinto honrado em poder fazer parte dessa história, tá? Se Deus quiser, ser grandíssima ainda lá na frente, vão crescer cada vez mais e vai ter uma página lá nesse livro que eu estarei lá. E assim como vocês fazem parte da minha, tá? Obrigado. Então eu agradeço. É uma via de mão dupla, né, cara? E eu tô aqui à disposição mesmo, o que precisarem, se eu puder contribuir, contem comigo, tá bom? Então agradeço, mais uma vez, é um privilégio, eu fico lisonjeado de estar aqui com vocês hoje. Agradecer também a Água Nova Vida e a Vá, é lógico, agradecer porque, cara, a Vá, eu tenho um carinho enorme por ela, pelo Davi. Davi é um sem vergonha, cara. Davi tá comigo desde molecada, assim, nós conhecemos há muito tempo. Mas a Vá, eu tenho um carinho enorme por você, Vá. Já, ó, um beijo pra você, Vá. Obrigado, viu? E fico feliz, não só por ter sido a ponte entre o nosso contato aqui, mas também por estar aqui apoiando os meninos aí. Pode ter certeza que isso daí vale ouro. Com certeza. Eu costumo dizer que o brasileiro, ele tem um péssimo costume de não valorizar e querer ser valorizado, certo? Então, esse é um dos costumes que, principalmente o brasileiro, a sociedade, as pessoas têm esse costume de não valorizar e querer ser valorizado. E outro costume é querer colher o que nunca plantou. Então, primeiro, vocês aqui estão plantando. E vocês, lógico que vão colhendo de forma imediata, mas lá na frente vocês vão colher muito mais. Certo? Vocês estão plantando, é um plantio. Agora, valorizar e não ser valorizado é um péssimo costume. Porque eu, como atleta, por exemplo, não faz sentido se eu lutar e treinar e tal, e depois que eu luto, né, eu costumo pagar os meus treinadores e tal, porque eu acho que não tem forma melhor de valorizar o trabalho de alguém do que pagando, sim, certo? Remunerando. Contribuindo dessa maneira. E não faz sentido se eu pedir para os caras ou não pagar a eles o trabalho deles, não reconhecer o trabalho dos meus mestres, treinadores e querer ser reconhecido. Se nós fazemos parte da mesma classe, entendeu? Sim. Então, quer dizer, eu como sou atleta, sou também educador físico, sou preparador físico e sou atleta de kickboxing professor. Aí eu quero que meus alunos me paguem, mas eu não quero pagar quem me treina, né? Então, você entende? Então, óbvio que são condições, né? Então, já aconteceu muito de eu estar em condição, né? E até hoje ainda tenho uma certa dificuldade, muitas vezes, de poder contribuir de maneira justa com as pessoas que estão ao meu lado. Mas eu sou um cara extremamente abençoado, porque as pessoas estão correndo ao meu lado e percebem isso, que tem bondade, que tem reciprocidade. E lá na frente eu nunca vou deixar de reconhecer ninguém. Então, eu acho que se você quer ser valorizado, comece valorizando, certo? Isso aqui nada mais é que uma valorização de um trabalho. E ser valorizado e reconhecido não tem preço, cara. Não tem preço. Acho que valorização do que nós fazemos profissionalmente ou como pessoa é uma coisa que não tem preço. Então eu agradeço porque vocês me convidando para vir aqui hoje estão valorizando a minha pessoa, o meu trabalho, certo? Isso daí não tem preço. Poxa. Essa valorização do meu trabalho realmente é pelo que eu tenho que agradecer hoje. E eu gostaria só de finalizar agradecendo a Deus, principalmente, e a minha família. Como eu disse, eu sou um cara abençoado, sou cercado de pessoas boas. Desde que eu nasci, por ter sido fruto de Marina Estevano Micheletti, minha mãe, que é uma pessoa magnífica. Meu pai, Silvio César Micheletti, também um cara extraordinário. Ele faleceu em 2019, infelizmente, porque com certeza ele estaria aqui do outro lado da porta esperando a gente terminar. Onde eu ia, ele me acompanhava em tudo. Então, eles foram sempre muito presentes na minha vida. Minha irmã mais velha, tem minha irmã que chama Maíra, que sou eu de peruca. Ela é alta também. Então, assim, ela é alta, uma mulher é alta. E eu sou um cara abençoado. Então, desde sempre, minha família foi espetacular na minha vida. E hoje, né, eu construí a minha família, que é a minha esposa, a Thalita, doutora Thalita Branco, meus filhos, o Theo, a Lara e o Luca, que são incríveis, são crianças incríveis. E eu não poderia deixar de agradecer porque seria
até de certa forma injusto se eu não os agradecesse, porque eu sou quem eu sou hoje graças a eles. Graças à educação que eu tive em casa, que a luta, como eu disse, foi só uma extensão da educação que eu tive em casa. E hoje, o universo que eu vivo dentro da minha casa, da minha família, é um ambiente que não poderia ser melhor. Então, se eu fosse diferente de alguém educado, cordial, respeitoso, seria até injusto com a minha família isso, porque não foi o que eu recebi. Eu tive e ainda tenho os melhores espelhos dentro de casa, sabe? É só isso que eu gostaria de agradecer a todos, principalmente a Deus, por ter me colocado aqui. Tá certo, eu não tenho mais nem o que falar. Não falar nada para não estragar. Exatamente. Tá ótimo a apresentação. Gente, brigadão aí por ter acompanhado esse episódio. Em breves, novas novidades. Obrigado por ter acompanhado os antigos. Vão lá, tem a playlist lá no YouTube. Pode assistir todos os episódios aí, indo de futebol, a vôlei, a luta. Tem cada esporte um pouquinho aí, a gente vai chegar. Específico cada um e ter mais bastante coisa para trazer, bastante conteúdo, se Deus quiser, né? Eu também sou muito grato a Deus e agradeço a Deus por tudo até hoje. Tá sendo capaz de ter gravado todos os episódios até aqui e preparação nos próximos aí. Novamente, siga a gente no YouTube, Instagram, demais redes sociais. E tamo junto, galera. Walter encerra por hoje. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por acompanhar. Deus abençoe a cada um de vocês. Sigam a gente lá nas redes sociais. E é isso aí. Vamos ficando por aqui. Tchau.